Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso próximo episódio, NewsaCast, o episódio mais que especial. Eu sempre digo que todos é especial, o Lanza fica aqui me corrigindo, mas esse é muito especial. Hoje um convidado cheio de conhecimento técnico, com grande experiência no mercado imobiliário sergipano, especial demais, é especial e gratidão. Gratidão. Ô Nilza, sem contar que ele se destaca pelo nível de conhecimento que tem nessas inovações tecnológicas que o mercado imobiliário precisa, não é verdade, Nilza? Pois é, quando a gente disse, vamos falar sobre tecnologia, o primeiro nome cogitado por todos os nossos conhecidos e nossos gurus, João Paulo, né? João Paulo da House, seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Ana Lúcia e a Nilza. É uma honra estar aqui com vocês. Estou um pouco nervoso inicialmente, mas fique à vontade. Que durante aí a nossa conversa eu fico um pouco mais à vontade. Mas, em primeiro lugar, de fato, agradecer, dar os parabéns a vocês duas. A gente sabe que começar algo disruptivo, principalmente no nosso mercado, principalmente aqui em Sergipe, é um pouco mais complicado. Então eu queria deixar em primeiro lugar os parabéns para vocês duas. Me sinto muito honrado pelo convite. Em meu nome, né, em nome do pessoal todo da House, queria também deixar aqui com vocês uma lembrança de todo o time da House. Nós estamos muito felizes, muito agradecidas. Não é nada demais, mas é de coração. Você pode pegar, fica à vontade, fica à vontade. É uma lembrança mesmo de todo o time da House. Eu espero que vocês gostem. A gente fez de... Já me sinto muito honrada. Pra vocês. Muito obrigada, João Paulo, pela lembrança. E a galera lá tá mandando um grande abraço pra vocês. A gente acompanha bastante o trabalho de vocês. João Paulo, já que você tá nervoso para quebrar o gelo, nós viemos de preto, uma cor nobre, para comemorarmos a sua presença aqui, né? Obrigado. Nilza, a House vai aparecer por lá. A gente vai usar o quê? Preto em homenagem. Eu que agradeço. Eu acho que vocês vindo assim, eu já fico um pouco mais tranquila, né? Porque lá na House a gente também utiliza muito preto, a gente fica um pouco mais à vontade, porque preto, querendo ou não, é um básico, mas é luxo, então combina com qualquer coisa. Eu tô muito feliz. O minimalismo hoje, né, é o que cai muito bem. Eu tô muito feliz de fato, viu, meninas? Pelo convite. E é isso, então vamos lá. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer também, né? Obrigada, presente significativo pra gente. A gente admira muitos corretores, muitos colegas nossos estão hoje na House, né? Uma empresa que cresce e cresce com excelentes elogios. O importante é isso, né? Vem crescente aí. Uma empresa que realmente tem que se consolidar para que o nosso mercado ele se fortaleça cada vez mais, hein? Perfeito. Quando falou tecnologia, o primeiro nome foi João Paulo, né? Cogitado por várias pessoas do mercado também, porque geralmente a gente consulta também, né? Olha, nós vamos falar sobre isso com as pessoas que a gente confia, né? Fulano, e já estava na nossa cabeça o seu nome, mas a gente sempre está ali consultando e quer trazer pessoas que acrescentem, não só o nosso mercado imobiliário sergipano, mas de todo o Brasil, porque eu sei que você é uma pessoa que está à frente do tempo. Obrigado de novo, assim, o elogio eu vou aceitar, porque a gente sabe que é um pouco complicado a gente pensar um pouco fora da caixa. A gente no início, eu vou falar um pouco assim, no início a gente é muito julgado, quando a gente pensou, falando um pouco da House, quando a gente pensou, imaginou como seria a House, lá atrás, a gente foi muito pré-julgado pelas pessoas, como é que iria ser, como assim uma imobiliária digital, o cliente não vai chegar até vocês, como é que esse cliente vai ser atendido, como é que ele vai assinar um contrato. Então, lá atrás, a gente no começo, por se tratar de uma ideia disruptiva, a gente sofreu um pouco, mas graças a Deus, à medida que o tempo foi passando, a gente foi colocando o nosso tempero. A House hoje, ela é reconhecida, eu acredito que, óbvio, pela questão de ser uma imobiliária digital, mas eu acho que acima de tudo a gente trabalha muito o pilar da experiência do cliente, sendo o cliente o principal ator de todo o processo. A gente acaba aqui trazendo esse tempero e por mais que a maioria talvez das pessoas no início pensasse como seria uma imobiliária digital, a gente acaba aqui com o tempo mostrando que de fato a essência da House é o calor e a personalização do atendimento. Eu acho que se eu pudesse resumir hoje a House, seria basicamente isso. É fácil falar um pouco para mim, porque quando eu falo da House, a gente eu acho que é mais meu coração falando do que a minha mente, mas é basicamente isso. Eu acho que se a gente pudesse resumir, quando eu digo a gente, é todo o time da House, Flávio, que é um dos sócios, Ícaro também, que é o meu outro sócio. Se eu pudesse resumir hoje a House, seria isso. De alguma forma, a gente colocar um tempero e personalizar o atendimento de uma forma que a gente consiga entender nas entrelinhas a necessidade e o desejo de cada cliente. Eu acho que seria isso. Vocês estão de parabéns. Mas iniciando, Obrigado. Retomando aqui, quem é João Paulo? Rapaz, falar um pouco de João Paulo
é até um pouco complicado, né? Assim, eu tenho 2 filhos e às vezes eu pergunto, quem é você, João Pedro, e quem é você, Malu? Hoje eles conseguem falar, e quando você puxa uma pergunta sobre quem é João Paulo, eu paro um pouco para pensar, porque João Paulo é um cara extremamente curioso sobre as coisas, sobre qualquer coisa. Se eu não sei uma coisa, eu fico puto porque eu ainda não consigo lhe responder sobre tal, mas eu lhe peço alguns minutos ou algumas horas, vou buscar esse tipo de conteúdo, de conhecimento, para que de alguma forma a gente possa compartilhar depois isso. Então eu acho que, se eu for responder essa pergunta, quem é João Paulo é um cara curioso. Tenho 37 anos, sou esposo de Aninha, tenho o João Pedro, meu filho mais velho, e Malu, que é a minha princesa, e trabalho no mercado imobiliário há mais ou menos 12 anos. Comecei inicialmente, óbvio, como corretor. Senti uma dor e uma necessidade, talvez, não sei se faz sentido para quem está assistindo a gente, se tiver corretor assistindo a gente. No começo da minha carreira, eu tinha uma dificuldade, e até hoje eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. Então, como é que você se posiciona como corretor lá naquela época? Como é que você vai ser corretor se você não tem o discernimento, ou talvez aquela ginga que todo mundo falava do corretor, que tinha que ser descolado para falar com as pessoas? Então, talvez essa minha principal dificuldade foi o que me fez e o que me tornou a pessoa que eu sou hoje. O João Paulo que eu sou hoje veio muito de uma dor latente lá no passado, de tentar me comunicar com as pessoas, e eu comecei a buscar outras formas de me comunicar com as pessoas. E talvez essa principal necessidade é o que hoje eu sou. Hoje eu consigo, de alguma forma, ter o discernimento de encontrar pessoas, e aí sem distinção de local, de estado ou de cidade, dentro da internet, por essa dificuldade que eu tinha. Eu tinha muita dificuldade de ligar para os clientes. Tô falando isso, eu sei que tem alguns corretores da House aí assistindo, mas não, vocês têm que ligar para os clientes. Claro. Enfim. Cada um é um. Cada um é um, E aí, dentro dessa dificuldade, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a estudar formas de impactar pessoas, de encontrar pessoas com necessidades que eu pudesse atingir ou eu pudesse contribuir, no nosso caso aqui, no mercado imobiliário. E aí, à medida que isso foi acontecendo, eu fui, de alguma forma, tendo algum tipo de destaque na época, enfim, com algumas premiações, com alguns reconhecimentos como corretor e tal. E eu acho que o resultado, ele acabou se tornando para mim a comprovação daquilo que eu mais acreditava. Por mais que os outros ou as outras pessoas não acreditassem tanto. Eu sei que hoje a gente fala assim, mas quem precisa acreditar em você é você mesmo, né? Só que lá atrás, há 12 anos atrás, no início da minha carreira, eu tinha muitas dúvidas sobre tudo. Eu não sabia se eu estava fazendo certo. Eu não sabia se de fato eu ia ter o sucesso que a gente está comentando, está falando aqui. Porque, querendo ou não, o que é o sucesso? Na minha concepção, é quando você alcança o objetivo que você traça, de forma que, eu não estou falando nem parte financeira, mas eu estou falando daquilo que você acredita. Sobretudo é que quando você vai de encontro com o padrão de comportamento das outras pessoas, e você acaba se destacando de uma certa forma por algo que você faz, e aquilo de alguma forma lhe traz um resultado. Isso para mim é sucesso. O sucesso para mim não é grana, não é dinheiro. Eu acho que dinheiro é consequência de tudo isso que a gente busca através do conhecimento, através de você estar ali no dia a dia, você tendo consistência, você tá buscando, por mais que, puta, velho, não vai rolar, não vai dar certo, e você, não, eu vou acreditar porque se eu fizer dessa forma, assim, então eu sou um cara também muito chato em relação a isso. Às vezes eu faço uma coisa, vou entro de cabeça demais, e às vezes as coisas não é que não dão certo. Eu sei que tudo é no tempo de Deus, mas eu acredito tanto na parada que para o pessoal que às vezes fica do meu lado, diz, meu irmão, você é cabeça dura demais, velho. Mas é porque eu acredito mesmo no negócio, entendeu? Então, quando eu acredito, aí eu chego assim, eu converso com Deus, eu digo, Deus, será que vai rolar ou não vai rolar? E aí a gente às vezes tem o sinal dele, eu digo, pronto, é isso que eu preciso, então vamos nessa. E aí você vai indo, e as coisas vão acontecendo. João Paulo, então é isso. A primeira vez que nós tivemos contato com você, se parte logo que a gente achou bastante interessante. Primeiro, o posicionamento de sua mãe em relação à sua decisão para vir para o mercado imobiliário. Uhum. E o trabalho que você teve que abrir mão para apostar no mercado imobiliário. Verdade, Lúcia. Na época, né, há 12 anos atrás, primeiro eu sou formado em administração, né? Eu sou graduado em administração, tenho pós em MBA empresarial.
Mas assim, muitas das vezes, na cabeça das pessoas, principalmente da minha mãe naquele momento, ela não conseguiu entender o motivo pelo qual eu queria deixar de trabalhar. Eu era analista financeiro da Secretaria de Indústria e Comércio e depois passei para trabalhar no Senai também. E assim, querendo ou não, era uma carreira interessante e tal, já estava conseguindo me posicionar lá dentro. Fui contratado para aplicar um sistema de integração entre os setores. Apesar de que eu não trabalhava com tecnologia, nem programação, nem nada disso, mas fui colocado lá no setor de compras para a gente conseguir integrar os setores. E aí foi até minha tese na época da minha graduação, foi um sistema que a gente chamava de ERP na época, que é um sistema integrado entre os setores. E aí acabou surgindo uma oportunidade de analista financeiro e acabei também conseguindo aprovação e fiquei lá por um tempo. Só que eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu parei para pensar e olhar o seguinte, pô, aqui dentro da empresa, quem é o cara que mais ganha, qual o maior salário que tem aqui na empresa? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Pra mim, né? Eu não perguntei isso pra ninguém. E aí, na época, vamos lá, vamos chutar, o cara que tinha o maior salário na época lá era um cara que ganhava 10 mil reais. Seria o diretor do Senai, tipo, o cara já tava no topo. E aí eu parei pra pensar, tá, beleza, quantos anos esse cara tá aqui dentro? E aí eu comecei a calcular o tempo da jornada que eu precisaria ter para alcançar o salário, que seria o principal salário. E aí eu comecei a pensar sobre isso, aí o cara disse, não, conversei também com esse diretor, ele falou, João, tô aqui há mais de 25 anos, minha vida inteira eu passei aqui, aí quando eu voltei para casa eu comecei a pensar, pô, velho, 25 anos, bicho, será que eu vou conseguir ficar 25 anos? Talvez eu possa ficar 20 anos, eu não chegue já tá com artrose, como diretor da parada lá. Então eu parei e pensei, não, veja só, eu vou precisar buscar, eu ainda namorava com a Aninha. A gente ainda namorava. Aí eu parei, fui pra casa, cheguei à noite e botei a cabeça no travesseiro e comecei a pensar, velho, o que é que eu tenho que fazer para um período curto de tempo eu alcançar o objetivo financeiro que eu quero? E aí comecei a pesquisar. Fora o que foi ilícito, a única coisa que apareceu para mim foi a corretagem. Seja corretor de imóveis. Aí eu disse, não, então deve ser isso aqui. Então eu vou a fundo nisso aqui. Aí comecei a pesquisar como se tornar, aí tinha que fazer um curso e tal. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso para ser corretor de imóveis. Os primeiros meses eu fiz, trabalhando lá, na época ainda no Senai, na Secretaria de Indústria e Comércio. E aí chegou um ponto que eu tinha que decidir. Porque chegou um período que quando eu consegui estágio na época... Enfim, engraçado que na minha turma, eu tive sorte também, muita sorte. Na minha turma tinha um cara que era dono de imobiliária. E aí tinha um senhor, que também era meu amigo. Só que essa galera, na época da turma, era uma galera já bem avançada de idade. Tipo, esse meu amigo, ele tinha aí uns 60 anos. E esse cara que era dono de imobiliária, ele tinha seus 60 e poucos anos também, quase 70. Então parecia um asilo e eu lá no meio da turma. A experiência. Só que aí o que foi massa? Quando chegava as provas, essa galera, ela meio que travava para fazer as provas. E aí eu precisava, de alguma forma, me aproximar deles. E aí o que foi que eu fiz? Todas as provas, e quando existiam provas, eu acabava fazendo a minha prova e copiava e fazia a prova deles também. E aí acabou que surgindo uma amizade com essa galera mais experiente. Eles já eram corretores. Eles já tinham as manhas da corretagem. E aí eu acabei me inserindo nesse grupo, nessa turma aí, com experiência gigantesca. E dei a sorte desse cara que era dono da imobiliária, que eu acabei fazendo acho que umas 3 ou 4 provas dele, se tornou meu amigo. E aí, beleza, ele assinou meu estágio e tal. E aí acabou que eu entrando na corretagem com uma certa facilidade, porque eu já tinha as raposas mais antigas, né, da corretagem do meu lado, sendo os meus amigos, e aí ficou mais fácil pra mim. Você beleza. O ponto principal era difícil entrar. Era muito complicado, pô. Era fácil fazer as provas e tal, mas você ser aceito ou entrar em uma imobiliária... Era complicado. Velho, há 12, 13 anos... há 12, 13 anos atrás era muito complicado. Então pra mim foi sorte. Deus chegou assim, era status. Você tinha que ser um cara que já tinha, né, conhecimento com outras pessoas de família que tinha abastada. Né? E isso, mas no meu caso não. Minha família sempre foi uma família humilde, nunca faltou nada, graças a Deus, mas a gente sempre foi humilde. Então, tipo, eu não tinha essas amizades, meu círculo de amizade nunca girou no meio dessa galera, mas aí eu dei sorte de fazer a prova de um dono de imobiliária. Então, pra mim, massa. Foi cheque, né? Cheque. Aí vamos pra próxima. Aí eu acabei que ele assinando o meu estágio na época. E aí ele, João, eu tô precisando de montar uma equipe de corretores. E aí eu pensei em você, pensei em algumas pessoas e queria que você fizesse parte desse time.
Pra mim, por dentro, massa. Já consegui, né, entrar aqui com a galera. Só que ainda eu tinha a parada do emprego, do trabalho que eu fazia, né? Só que ainda tinha aquela questão. Minha mãe, assim, na época quando eu consegui o emprego, que eu passei e tal, minha mãe ficou muito feliz em relação a isso. Só que quando chegou no momento de decidir o que de fato eu queria, porque eu não poderia chegar ao máximo de salário lá dentro do trabalho, que seria do diretor. Então eu tinha que seguir agora a linha do que eu acreditava, que era ser corretor de imóveis para alcançar os objetivos que eu tinha traçado. E aí eu pedi demissão do trabalho. Quando eu cheguei em casa, que eu disse à minha mãe, ela ficou algum tempo sem falar comigo, né? Como assim? Você estudou e não sei o quê, e agora você tá me dizendo que perdeu, que saiu do seu trabalho. Eu disse, não, mãe, calma, confie. Vai rolar, vai dar certo. E aí, beleza. Eu entrei na equipe, eu passei quase 5 meses sem vender nada. A decepção. Sem vender faz nada. Parte, né? Faz parte, né? Mas foi isso. Os primeiros 4, 5 meses na imobiliária eu não vendi nada, porque eu fui colocado numa equipe de semi-novo. E tipo, eu não tinha carro, eu não tinha moto. Era ônibus que eu saía de casa para ir para imobiliária. Então, para fazer a captação, vocês imaginem, a gente tem corretor aqui, sabe como é. Para você fazer uma captação, você tem que o cliente, sei lá, vai na casa do cliente, você vai mostrar um imóvel, o cara já quer ver o imóvel agora. Tipo, a imobiliária era, sei lá, no centro da cidade, o cara queria ver um imóvel na Atalaia, como é que ia chegar? Não tinha Uber na época. Não existia Uber, não existia, tinha isso, era entendeu? ônibus Então, mesmo. Ou táxi, né? E aí, tipo, Era caríssimo. Ferrou, né? Aí, beleza, eu passei os 4, quando chegou, porque qual foi o cálculo que eu fiz? Eu calculei o seguinte, se durante o período do seguro-desemprego rolar a venda, beleza, eu vou seguir na profissão. E se não rolar, eu vou ver o que é que eu vou fazer. E eu já cheguei eu tinha acho que 5, 6 meses, né? Bem próximo já de finalizar o seguro. Bem próximo de finalizar, e aí eu disse, caramba, ferrou. E em casa, minha mãe ainda meio assim comigo, né? Tipo, aí eu falei, tá vendo? Né? Falei pra você. E a Aninha do meu lado, não, velho, vai, eu tô do seu lado, vamos nessa e tal, isso aqui. Massa. Quando chegou no último mês de seguro-desemprego, eu conversei com o dono da imobiliária, e aí eu disse, velho, é o seguinte, dentro da equipe de seminovo não rola pra mim. Eu não tenho esse discernimento. Primeiro que eu não tenho meio de locomoção pra chegar até o cliente com velocidade. E, João, vou fazer o seguinte pra você. A gente tá entrando junto a uma construtora que vai fazer um lançamento. E desse lançamento, eu queria que você participasse. Só que o lançamento é daqui a 2 meses. Eu tava finalizando, né? O meu negócio lá do seguro-desemprego. E o lançamento era 2 meses. Aí foi quando eu voltei de novo pra dentro de mim e comecei a pesquisar. Porque, tipo, eu não tinha discernimento, eu não ligava, sabe? De que forma eu ia fazer pra conseguir mais cliente. E agora era a última chance que eu tinha. Era o último tiro de misericórdia que eu tinha. E aí comecei a estudar. Comecei a pesquisar como encontrar cliente na internet. Foi aí que eu comecei a entender de que forma a gente poderia não se posicionar, que não existisse na minha mente naquela época, mas de que forma eu poderia impactar um volume muito grande de pessoas dentro de um período muito curto de tempo. Então, tipo, eu tinha 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses para poder fazer parte do lançamento. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei alguns materiais, encontrei algumas pessoas, alguns players que até hoje eu sigo sobre posicionamento, sobre conteúdo na internet, sobre como encontrar cliente, como impactar pessoas. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Beleza, na época também, existia uma plataforma, existia um site que era o site da Infonet, os classificados da Infonet. E ali dentro tinha um campo de classificado de imóveis. Dentro da Infonet, do portal da Infonet, que naquela época, porque eu comecei a estudar e dentro do estudo tinha um campo lá que informava que eu tinha que encontrar um espaço ou um ambiente onde tivesse muito tráfego de pessoas ali. Então, tipo, na nossa cidade, né, em Aracaju, naquela época, a gente não tinha plataformas de sei lá, de negócio de como é que a gente chama, de portais de imóveis e tal, não existia isso, muito longe disso. E o único site, o único portal onde tinha um volume gigantesco de pessoas eram esse tipo de site, que era o portal. Ah, João, como é que você chegou a ter essa informação? Pesquisando. Eu joguei no Google o volume de pessoas durante os meses dentro da plataforma, dentro do portal. E aí aparecia, embaixo do rodapé do próprio portal da Infonet também aparecia, o volume tinha lá 120 mil pessoas acessaram, isso naquela época, 120 mil pessoas acessaram o portal durante os últimos 30 dias. Era o canal mais forte da época, né? Foi o pioneiro, né? Exatamente. Aí foi quando deu aquele start na minha cabeça, eu disse, puta, velho, 120 mil pessoas, foi quando a gente começa a calcular, 120 mil pessoas, como é que eu vou ligar pra tanta pessoa assim? Se eu tivesse a mentalidade do corretor lá atrás, eu disse, ferrou. Aí eu comecei a entrar em contato com o pessoal da Infonet.
como é que eu faço para anunciar? Como é que eu faço para anunciar? E ninguém me respondia. Tipo, eu não era cliente, eu acho que os principais clientes eram marcas grandes na época, hipermercados e tal, lojas, shoppings. E aí tinha lá um campinho bem pequenininho de classificados de imóveis dentro do portal. E aí tinha lá, eu via alguns anúncios de imóvel seminovo, apartamento e tal, e o nome dos corretores. E aí eu disse, pô, velho, como é que esse cara anuncia aqui, bicho? Aí comecei a pesquisar, entrava em contato com esse corretor, os corretores que tinham lá, me identificava, às vezes não e às vezes sim como corretor. Quando eu me identificava como corretor, ninguém me respondia. Verdade. Aí eu começava a perguntar como se fosse cliente. E aí eu fui começando a entender, tá, beleza, então ele faz o seguinte, ele faz uma postagem que antigamente também existia o Sinforme, que a gente fazia os anúncios. Isso. Era basicamente o seguinte, o mesmo modelo que o Sinforme tinha nos classificados da Infonet. A única diferença é que você poderia colocar 3 fotos e o seu telefone de contato. Não existia nada de WhatsApp, nada disso. Era só o seu telefone. E aí, beleza, eu comecei a entender sobre aquilo ali e comecei a testar. Comecei a utilizar, comecei a fazer postagens também dentro do portal, dos classificados da Infonet. E eu consegui perceber uma parada de que todas as vezes que o cara fazia um anúncio às 5 da manhã, ele ficava na página principal do portal. Olha o start. Aí eu disse, puta, velho, é a minha oportunidade agora. Todas as vezes que alguém postava antes das 5 da manhã, o anúncio dele ficava no portal, na página principal do portal, daqueles 120 mil pessoas que tinham acesso mensalmente. Eu disse, eu preciso ficar de madrugada acordado para poder fazer esse anúncio. Tô vendo que não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Aí eu fui começando a fazer o teste. E o lançamento estava chegando. O lançamento que aconteceu estava chegando. Foi daqueles empreendimentos lá naquela região ali do Sol Nascente, próximo ao Mercantil, Encanto do Bosque, Vivenda do Bosque. Era o que eu ia participar. E aí, beleza, eu consegui entender então um padrão. O padrão era, se você postar antes das 5 da manhã, provavelmente você tinha uma probabilidade maior de ter o seu anúncio colocado na página principal do portal. Massa. Comecei a testar. Chegou um determinado momento que eu consegui ficar durante uma semana na página principal do portal. E faltava agora mais ou menos um mês, 20 dias para o lançamento. Comecei a captar pessoas. As pessoas começaram a ligar. Oi, dá certo. Opa, já entendi então. Dos estudos que eu tinha lá, que eu tinha que me posicionar onde o tráfego de pessoas estava. E aí eu consegui entender que dentro daquele período e naquele momento em Aracaju era o portal que existia, o volume máximo de pessoas. E comecei a me posicionar e ter a chance de ser visto. Ou seja, a partir do momento que as pessoas começaram a ver o anúncio. E aí eu fiz uma coisa diferente. Eu não comecei a anunciar seminovo. Eu coloquei um anúncio dizendo que existiria uma oportunidade de lançamento em uma região já consolidada. Isso naquela época. Sol Nascente e tal, aquela região ali. Que era, na realidade, o empreendimento ele foi lançado no Sol Nascente, de fato. Foi o Encanto do Bosque. E aí, beleza, não tinha imagem na época do próprio empreendimento nem nada, mas aí eu coloquei uma imagem do bairro. Peguei uma imagem que tinha antigamente do Google, coloquei lá e coloquei a headline. É uma oportunidade que vai ter em um dos bairros mais consolidados daqui da região. E a galera aí começou a ligar. Aí eu, na época era agenda, não tinha CRM. Só uma adenda aqui, headline seria uma chamada. Sim, uma frase. Foi uma chamada. Uma frase encantadora. Que atraísse a atenção das pessoas. Beleza, valeu pela tradução. E aí, a galera começou a entrar em contato. Nas primeiras semanas, um volume gigante de pessoas, não, que eu vi e tal. E eu achei interessante, queria saber um pouco mais. Então eu já entendi como é que eu capto pessoas. Até então eu não sabia nada do empreendimento. Eu sabia que iria existir um lançamento, até porque a consultora ainda não tinha passado informações mais específicas, mas a gente sabia o básico, que ia ser um lançamento naquela região, que ia ser um apartamento de 2 e 3 quartos, ponto. E foi a minha copy, né? No caso, eu construí a apresentação do empreendimento que eu ia ofertar em cima daquilo ali. E aí, beleza, a galera começava a atender, começava a me ligar. No atendimento, que era a primeira abordagem que eu tinha, eu explicava o contexto geral. Então, a pessoa, não, João, eu tenho interesse, assim, quando de fato acontecer o lançamento, você me avisa, beleza. Então, eu tinha uma agenda na época, uma agenda mesmo, e aí eu comecei a colocar. Física, né? Era uma agenda física, Aí na agenda tinha lá, eu botei lançamento, Sol Nascente, e coloquei primeiro cliente. O que é que eu fazia? Eu colocava o nome da pessoa, o telefone que me ligou, o horário que ele me ligou e o interesse, se ele tinha interesse por 2 ou 3 quartos. E aí eu tinha perguntado para ele, veja, hoje você teria mais ou menos uma ideia de investimento na faixa de preço de quanto?
Eu sei que hoje não é o mais correto a se fazer, até porque eu não conhecia o cliente, então não tinha feito ainda uma análise do perfil dele, mas naquele momento eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então, beleza. E já era uma coisa muito inteligente, por sinal. Beleza, o cara falava. E aí eu fui começando a criar uma lista de clientes, represar uma lista de clientes para um lançamento. Isso nunca existiu, pelo menos para mim, nunca tinha existido. Eu passei 4 meses, eu não tinha nem 3 clientes para poder atender para mostrar imóvel. Eu tinha tipo, na primeira semana eu já tinha mais ou menos 2 folhas frente e verso de cliente com interesse. Eu disse, velho, eu vou ficar rico, velho. Eu disse, vou ficar rico, meu irmão, que onda é essa? Então o negócio funciona. Beleza. Aí, no primeiro lançamento que a gente participou, que eu participei na equipe, eu vendi 28 apartamentos no final de semana. Eu disse, epa, parceiro, esse negócio funciona, velho. Esse negócio funciona, então vamos lá, vamos validar. Aí, beleza. O piloto tá aqui, né? Então, a validação do negócio, eu entendi que eu precisava me posicionar, eu entendi que eu precisava estar no lugar onde estava a atenção das pessoas, ou seja, no portal, e eu precisava represar pessoas. E, acima de tudo, eu tinha que fazer parte da equipe de lançamento. Se na época do seminovo eu não tinha como fazer e não tinha como escalar, peraí, eu tenho que me posicionar então aqui. Então, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E foi no primeiro lançamento que eu participei, foram 20 e poucas unidades, pô, no final de semana. Aí eu disse, não, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Quando eu cheguei em casa, meninas, aí, beleza, vendi e tal. Na época não existia essa parada, o comissionamento era pago em espécie, sabe? Dinheiro mesmo. E aí quando eu cheguei em casa com valor, primeiro que eu saí da imobiliária para casa, eu pegava ônibus, e na época a gente vestia paletó. Eu peguei o paletó, dobrei e botei embaixo com a comissão no saco de pão, pô. No saco. Eu não vou dizer nem o que eu já fiz, que é feio. Pra esconder. E aí, tipo, parecia uma bíblia e eu tava no ônibus com paletó. Aí eu acho que o pessoal achava que eu era pastor, né? Porque eu tava dobrado aqui assim. Massa. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, eu queria falar com você. Ela, o que foi agora, João? O que é que aconteceu? Eu disse, lembra quando eu falei pra você que você poderia confiar em mim? Tá aqui a prova disso, pô. Ela, o que é isso? O que foi que você fez de errado? Eu disse, não, isso aqui é comissão da profissão que eu escolhi pra minha vida. Aí pronto, depois disso, massa, ela, meu filho, eu espero que você seja feliz na sua vida e tal, então, vida que segue. Então aquilo ali pra mim foi uma confirmação, né? E foi a validação de que de fato era daquela forma que se fazia, pô. Então de lá pra cá, foi assim que eu fui criando a minha história. Entendeu? E é aquela situação para você, vamos falar aqui do Ikigai e do propósito, que tem que correr risco para descobrir o que realmente te faz feliz. Porque se você não fizesse isso, estaria hoje como? Verdade. Nessa idade, ainda com salário ainda a crescer, para 25 anos chegar a 10 mil, que vai desvalorizando esse valor, mas você teve que correr risco. Fazendo que não gostava tanto, né? E outra coisa, naquele momento, eu namorava com a Aninha ainda, lembra que eu namorava, eu não tinha João Pedro, a gente não era casado, então tipo, para você tomar uma decisão dessa, parceiro, de você sair do seu trabalho e encarar uma parada nova, eu sei que é difícil. É muito difícil. Então, não é fácil. Eu acho que é providência de Deus. Ele chegou e disse, velho, se não for agora, não vai ser. Tem que ser agora. Então foi naquele momento que tinha que ser feito, entendeu? E aí eu tinha o apoio de Aninha do meu lado. Eu tinha o apoio dela no sentido de, olha, se você acha que o negócio vai dar certo, eu tô com você. Eu tô com você. Muitas das vezes a gente usava o carro do pai dela pra sair, pra me deixar nos lugares e tal. Então, tipo, também ela é responsável por isso. Eu tenho certeza disso. Né? O apoio que ela me deu em relação a isso, eu tenho certeza que se não fosse o apoio dela, eu não estaria aqui conversando com vocês. Simples assim. E foi aquele momento que eu tinha que decidir. Se não fosse ali, eu não sei se eu teria coragem. Imagine, você tem o seu trabalho certo, você tem filho, então lógico que você tem seus sonhos e tudo mais, mas é um pouco mais complicado de você colocar tudo em risco e se jogar e acreditar na parada, entendeu? Então naquele momento foi exatamente o momento que eu deveria ter a atitude de fazer, e fui lá e coloquei em prática e fiz. Pô, poderia dar errado? Poderia. Mas também poderia dar certo como deu, entendeu? Então é sobre isso, é sobre você acreditar, é sobre você ter pessoas do seu lado que acreditam em você, e vida que segue. E você ter o aval de Deus. Deus disse lá, meu amigo, vá lá e faça. Tô aqui do seu lado e vamos nessa. E é isso. Acreditar. E sobre a linha do tempo, né? Dando continuidade, a linha do tempo da House, né? Desde quando começou até os dias atuais, as inovações, a gente vê muitos elogios, né? A gente vê o progresso né, de vocês como imobiliária. Fale um pouquinho dessa linha do tempo. Massa. Falar da House, pra mim, é massa, porque a House, ela acaba que sendo um sonho realizado. Pra vocês entenderem mais ou menos o que é a House hoje,
Lá atrás, se a gente parar para pensar, primeiro, a House ela é composta por 3 pessoas com habilidades totalmente diferentes. A gente tem um time muito massa, que eu acho que o time reflete muito o que é o espelho de nós 3. De Ícaro, de Flávio e da minha pessoa também. Essas habilidades diferentes, eu acho que ela é o tempero de... Eu acho não, eu tenho certeza que é o tempero da House. Cada um de nós 3, a gente tem uma habilidade diferente. A gente tem um diretor comercial que ele, velho, pra mim é o cara mais foda em relação ao comercial. A gente tem um cara que faz um trabalho muito massa administrativo e financeiro, junto com os funcionários, a estrutura, porque você administrar... A gente não estudou pra ser gestor, pra ter um negócio, sabe? A gente sempre foi corretor. E aí quando você junta as habilidades, eu acho que no fundo, se a gente parar pra pensar, é de fato um tripé. E essas habilidades que são complementares é o que é a House hoje. Hoje a House é uma imobiliária, graças a Deus, reconhecida e a gente ainda só está no começo. A gente tem um time fantástico de corretores, a gente tem um time fantástico de funcionários, a parte toda de staff, a parte administrativa, de pessoas que pensam totalmente assim, fora da caixa, sabe? A gente tem corretores que hoje, se a gente for parar para pensar... O ticket médio hoje do nosso mercado, a gente tem 80% dos nossos corretores batem essa meta. Se a gente parar para pensar hoje que um ticket médio de um corretor é bom mesmo no nosso mercado, gira em torno de 500, 600, 700 mil reais por mês, a gente tem essa galera. E essa galera é foda, pô. Então, tipo, em relação ao time que a gente tem na House, eu sou muito feliz em relação a isso. Em relação a nós 3 também, a gente hoje tem muita clareza sobre a habilidade de cada um. E eu acho que muita gente pergunta assim, mas uma sociedade, 3 pessoas, como é que vocês conversarem? Pô, é massa, porque às vezes os 3 pensam totalmente diferente. E aí eu acho que quando os 3 pensam diferentes, não são 3 ideias diferentes, vai surgir uma 4ª ideia. Então a gente tem um diferencial competitivo perante os nossos concorrentes que é ideia toda hora pra gente, sabe? A gente às vezes tem Flávio que tem cada ideia que é do jeito dele, que, velho, funciona. A gente tem Ícaro que também tem uma visão gigantesca sobre o mercado, sobre a necessidade dos corretores. E às vezes tem uma ideia que eu dou que às vezes complementa dos dois. E vida que segue. Então assim, e outra, a House a House tem muito pouco tempo, a House tem 4 anos só. A gente começou lá em 2019, no finalzinho de 2019, na verdade no início de 2019, antes da pandemia. Na realidade, para vocês entenderem o contexto, e aí eu consegui mostrar para vocês cronologicamente o que é a House. A House foi pensada lá atrás, na época quando a gente ainda era corretor de uma imobiliária. Chegou no momento da minha vida que eu cheguei assim, puta, velho, eu vou fazer o que agora? Eu já tinha alcançado, né, de alguma forma, um seu reconhecimento topo, né? E tal, como corretor e massa, tudo bem, e pra mim foi muito interessante aquele momento lá. Eu sou apaixonado pela profissão e eu acho que validou muito do que eu acreditava, muito das estratégias que eu acabei buscando foi validada através dos resultados que eu consegui. Enfim, beleza. Só que chegou um momento da minha vida que eu tinha que decidir o que é que eu queria fazer. Beleza, eu consegui absorver um determinado volume de conhecimento. O que é que eu faço agora? Eu compartilho isso com outros corretores. Poderia criar, sei lá, um curso, um treinamento, uma mentoria, enfim. Ou o que é que eu faço agora? E aí foi quando, na época aí, Ícaro trabalhava junto comigo nessa imobiliária. Flávio era de uma outra imobiliária, mas a gente já tinha trabalhado os 3 na mesma imobiliária. E aí, Ícaro chegou, JP, por que a gente então não faz uma imobiliária? Eu disse, não, velho, imobiliária não, Ícaro. Pra que imobiliária? Pô, a gente tá vendo como é o negócio aí. Eu acho que eu vou fazer, eu vou criar um curso, eu vou ensinar essa galera a como encontrar cliente na internet. E aí, beleza. Aí, durante um certo tempo, a gente foi amadurecendo a ideia. E aí, é engraçado que acho que muita gente não sabe disso. Chegou um dia que, cara, a gente, na imobiliária que a gente trabalhava, a gente ficava na parte de cima, os corretores, e embaixo era a parte administrativa e a parte da gerência. E, cara, não tinha subido nesse dia. E aí ele entrou dentro da sala e me chamou. Quando ele me chamou e eu desci pra falar com a gerente, com a coordenadora, ela chegou e falou assim, João, Ícaro tá me dizendo aqui que vocês dois estão pedindo pra sair da imobiliária. Eu disse... Foi mesmo, velho. Surpresa, foi. Pega de surpresa. Foi mesmo. Aí ela, eu queria entender de você. Se ele tá dizendo, então é. E a gente acabou saindo naquele dia da imobiliária. Eu disse, Ícaro, velho, você tá maluco, pô. Como é que eu vou fazer agora? Ele, João, a gente vai dar um jeito, velho. E aí, beleza, a House, na verdade, não era nem House o nome. A ideia, então eu tinha deixado, na realidade eu tinha deixado um pouco de lado a ideia de se criar um treinamento, uma mentoria, porque eu ficava com receio do seguinte... não de compartilhar conhecimento, não é esse o meu receio. O meu receio era pensar
que Aracaju é uma cidade muito pequena e se talvez o conhecimento que eu tinha adquirido não fosse o suficiente para, por exemplo, vocês que adquirissem o meu treinamento não chegassem a ter um resultado. Isso era a minha mentalidade lá atrás. Eu hoje sei que a minha mentalidade hoje é totalmente diferente em relação à mentoria, em relação ao treinamento, porque não depende só de mim, depende da pessoa que adquiriu o meu treinamento e ela absorver aquele conhecimento e ela colocar em prática. Isso eu tenho hoje a clareza e o discernimento sobre isso, mas naquele momento lá não. E aí eu tinha deixado um pouco de lado, deixei de lado essa ideia do treinamento, de criar uma mentoria, de ensinar os corretores como encontrar cliente e tudo mais. E também foi na hora que eles me demitiram de lá da imobiliária, né? E aí eu disse, e agora? Aí ele, velho, agora a gente vai ter que criar imobiliária. Eu disse, meu irmão, você tá viajando. Agora vai ter que ser. E aí, no início, a gente tinha pensado, beleza, não tinha lugar pra ir. A gente começou a ir pra um café. Na Jorge Amado tem uma cafeteria. E aí a gente começou, a nossa imobiliária foi uma mesa de café. E aí a gente chamou o Flávio para fazer parte disso também. A gente tinha uma amizade, Ícaro também, a gente já conhecia, Flávio já tinha trabalhado com a gente. E Flávio tem uma mente muito de empreendedor, ele já teve negócio, já teve restaurante, enfim. O empreendedor, a parada lá de empresário é ele tem o conhecimento sobre isso. E aí, beleza, a gente se juntou os três e o nosso escritório, durante 4 meses, foi a mesa do café. A mulher do café chegava pra gente, meninos, vamos pedir mais alguma coisa? Eu nunca pagava. Odiava, velho. Todo dia tem que pagar alguma coisa. E eles ficavam, a gente tá aqui há 3 meses, a gente não consome, pô. Eu disse, mas aqui não precisa, não tem dizendo que a gente tem que consumir nada. E a ideia da imobiliária foi construída na mesa de um café, durante esse período. E aí, beleza, o que é que a gente pensou? Velho, primeiro, aí a gente começou a rascunhar. Não pode ser uma imobiliária nos moldes que já existem. Não vai dar certo. A gente não pode primeiro alugar um espaço, construir, fazer, para depois a gente validar. Não tem que ser assim. A gente tem que se posicionar de uma forma diferente. E aí, juntando as habilidades de cada um, a gente decidiu que seria uma imobiliária digital. Tipo assim, a gente encontraria os clientes através da estratégia que eu aplicava lá 12 anos atrás até hoje, e dentro desse volume de clientes que a gente gerava, a gente ia criar uma base de que os corretores iriam fazer parte dessa base e a gente ia disseminar as oportunidades. Pô, ideia massa. Não deu nenhum corretor na época. Ninguém quis. Ninguém quis. Como sempre, quem são eles? Não é fácil, não. Ele pensa que é fácil, não é fácil. Porque, querendo ou não, a ideia era muito assim. Fora da caixa mesmo. Corretor que é algo sólido, algo concreto, que a profissão já é insegura, exatamente, né? E tá tudo bem, porque naquele momento lá, pô, como é que a gente ia... Aí o pitch de venda, onde é que a gente entrevistava os corretores? Na mesa do café. Não tinha escritório, não tinha nada. Beleza. Aí... Não rolou, né? Nos primeiros meses, aí ficou só nós três. Era um escritório, a gente acabou conseguindo ir para um coworking, e aí a gente começou a desenrolar a ideia, o projeto. Começou a criar corpo, e aí algumas construtoras grandes começaram a convidar a gente. Construtora Celi, enfim, a maioria das construtoras gigantes aqui do nosso estado viram uma oportunidade, quer dizer, olharam pra gente e convidaram a gente para participar de um lançamento. E aí nesse lançamento a gente foi o melhor. Tipo assim, foi a imobiliária, na época a gente tinha nós três, aí já tinha o primeiro corretor que era a Igor, tinha mais outras 2 meninas e só. E a gente conseguiu ficar em primeiro lugar em um lançamento, na Farolândia. Então, de novo o resultado, quando a gente conseguiu se posicionar, quando a gente conseguiu ter um resultado, independente de quem eram as pessoas, ninguém tava ligando quem era João Paulo, quem era Ícaro, quem era Flávio. Só que quando você demonstra o resultado ele fala por si só. Com certeza. Então, peraí. O que é que esses meninos... E aí chamavam a gente dos meninos, né? Eu sempre escutei os 3 meninos. Os três meninos. Até hoje tem algumas pessoas que falam, são os meninos da house e tal. Mas o que é que esses meninos criaram e fizeram para se posicionar diante de outras imobiliárias já consolidadas no estado e ficaram em primeiro lugar nesse lançamento? Foi o que eles fizeram, né? Foi o que eles fizeram. E aí é onde foi. É onde, na realidade, o resultado falou por si só. Entende? É óbvio que tem muito do que a gente acredita, tem muito da questão de que o cliente ele é o principal ator desse evento todo, mas também tem muito de estratégia. Tem muito de que... E ainda não tinha nem começado aquela parada toda da pandemia. Porque quando aconteceu a pandemia, infelizmente aconteceu, mas
olhando para o crescimento que aconteceu, a gente conseguiu ter um salto de... A gente, quando fala house, né, no caso imobiliária, a gente teve um salto de 5 anos em um período muito curto de tempo. Enquanto as imobiliárias ainda estavam tentando se posicionar, tentando entender o que era a parada. O mundo digital, né? Pô, velho, a gente já tava voando, entendeu? Então, tipo, a gente conseguiu o posicionamento inicial daquele lançamento e quando aconteceu o fato da pandemia, a gente já estava posicionado. A nossa essência e o nosso modelo de negócio contribuiu para que a gente conseguisse um resultado gigantesco naquele período, muito curto de tempo, entendeu? Então foi quando começou de fato outros corretores, o mercado conseguiu visualizar que isso não eram só 3 meninos, entendeu? Não era, existia uma parada por trás deles ali. E aí os corretores também começaram a visualizar aquilo ali. Apostar no projeto. Apostar, entendeu? Então, tipo, tem muito do know-how? Tem muito da questão de que a gente pensou em um modelo de negócio disruptivo, porque muita gente fala assim, João, mas como assim imobiliária digital? Se a gente parar, é óbvio que eu não vou abrir a caixa preta. Claro. A não ser que algum corretor queira conversar comigo, a gente vai trocar ideia. Mas é muito da questão do que de fato a gente tem como estratégia de impactar. E eu não estou falando só de campanha, eu não estou falando de se posicionar no Google, eu não estou falando de uma campanha simples do Facebook, no Instagram, não é sobre isso. Eu estou falando de como você entender a necessidade e a dor de um volume gigantesco de pessoas, pô. É basicamente isso. Não precisa entregar a caixa preta, não. Eu estava assistindo um podcast aí de pessoas bastante conhecidas, famosas, né? E a pessoa ficava ali naquela insistência, não precisa entregar o jogo, porque quem quer o jogo é só procurar, né? Procurar uma conversa, quer participar da imobiliária House, procurar João Paulo. Mas assim, o que você tá trazendo para quem consegue pegar as entrelinhas já é uma excelente aula. Eu gosto muito de soltar alguns códigos, aí quem pegou, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que vai muito dessa linha, sabe? É óbvio que existe toda uma estratégia montada por trás, existe toda uma mentalidade por trás. Quando a gente coloca uma estratégia, por exemplo, uma campanha que eu faço dentro de uma rede social, basicamente as pessoas só visualizam a ponta do iceberg. Mas existe toda uma cadeia, toda uma estrutura atrás daquilo ali. É porque é engraçado que quando a gente fala assim, a gente é uma imobiliária digital. Aí alguns corretores que quando param a gente assim na rua, mas eu também sou digital, eu mando os clientes pro meu WhatsApp. E assim? Eu disse, beleza, mas tá, e como é que você escala isso aí? Pronto, aí o cara já começa como assim? Porque você vai fazer na sua unha, né? Você pega aqui seu celular e você começa a falar no 1 a 1. Beleza, você vai atender seus clientes assim, tipo, dá pra fazer, sabe? Só que vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que isso. Vai em toda uma estratégia por trás de você entender padrões de comportamento, de você entender onde está a atenção dessa pessoa, de você entender se de fato é o momento dela de clicar no seu anúncio e se cadastrar para que um dos nossos corretores possa entrar em contato com você. Antes desse corretor entrar em contato com esse cliente, ele passou por um processo de um funil gigante por trás disso tudo. Então, é basicamente isso. O fato de vocês olharem, das pessoas visualizarem um anúncio e ser impactado por ele, isso não quer dizer que a gente é digital. Porque não é o anúncio que faz com que a gente seja digital. O anúncio ele é um meio, através do que eu consigo impactar, pessoas que talvez possam fazer sentido para o meu negócio e aquele empreendimento que eu estou trabalhando. Essa que é a grande questão. O anúncio, ele não é o fim. O anúncio ele é o meio da parada toda. Só que para você ter entendimento sobre isso, a gente precisa destrinchar a estratégia e a estrutura por trás disso tudo. Eu poderia gastar aqui 2, 3, 4 dias pra gente falar sobre isso. Verdade. Porque eu sou apaixonado por isso. Então, pra mim é muito fácil falar sobre isso. Mas é basicamente isso. A gente precisa entender que a House não é uma imobiliária digital porque ela só faz anúncio. Pensa só na tecnologia. Não é sobre Instagram, isso. Facebook, pensa que falar em uma imobiliária digital é falar de os conceitos Anúncios, das né? redes Digitais. sociais. Não é sobre isso. Muito pelo contrário. É A gente pra consegue entender de tudo. Por exemplo, eu tenho métricas de padrões de comportamento de pessoas que eu sei de onde ela veio, o que é que ela consome e por que eu tenho que oferecer aquele determinado empreendimento. É sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de padrões de comportamento, de dizer, será que esse cara está no momento dele e a jornada dele de compra faz sentido ele ser impactado por um anúncio? Seja no Google, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no próprio TikTok. Enfim, em qualquer rede social. Não é sobre a rede social. Porque também chegavam pra gente falar assim, mas se o Instagram acabar, a House vai terminar. Se você tiver essa mentalidade, quem vai acabar é você, parceiro. Pois é.
Esqueceu do processo de como você começou. Exatamente. Onde não existia nenhuma tecnologia avançada. Exatamente. Eu tinha o portal da Infonet. O portal da Infonet. O problema você entendeu? Qual a trajetória, a história para chegar até aqui. Exatamente. Então você começou no mais difícil, hoje é o mais fácil. Para mim é mais fácil. É porque assim, como eu disse para vocês, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou corretor de imóveis. Eu sou gestor de tráfego, também sou. Sou apaixonado pelos dois. Entende? Porque assim, se não fosse o entendimento hoje de como a gente atrai a atenção das pessoas, ou impacta nas pessoas, talvez a gente não tinha o resultado que a gente teria hoje. Óbvio que quando o cliente ele é impactado, ali é só o início. Ali é só o início. Ele vê uma headline, ele vê um anúncio, ele vê uma copy simples e aquilo vai atrair a atenção dele. Mas por quê? Porque ele tem de alguma forma alguma necessidade, uma dor latente dele, que aquilo chamou a atenção para ele. E ele vai lá e clica. Mas aquilo ali até então ninguém vendeu nada para ele. Em nenhum momento o corretor ainda começou a atuar e fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ali é só um anúncio. Qual é a grande... Assim, eu vou soltar virada esse código. De chave, né? Virada eu vou soltar de esse chave. código que eu acho que vale a pena. A virada de chave. O corretor precisa entender... Deixa eu beber água. O corretor precisa entender que no momento que ele for se posicionar nas redes sociais, ele não está ali para vender um imóvel. Ele não constrói o imóvel. Quem constrói é a construtora. Perfeito? Se ele entender isso, o jogo dele muda. Ele precisa entender que a rede social, seja o Instagram ou seja qualquer uma outra, ele é um mecanismo, ele é um meio de atenção que ele precisa impactar de um volume de pessoas concentradas em um determinado local. Lembra do portal da Infonet? Lembro. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, se ele conseguir entender que ele está ali para se posicionar e solucionar uma necessidade, seja uma dor ou um desejo, ele vai ter um cliente para ele. Qual é a função do corretor? Não é de intermediador? Tem que sacar isso, é de intermediador. Eu tô ali para intermediar a necessidade de um cara. Às vezes o cara tem um sonho, o cliente tem um sonho, o cliente tem um desejo, o cliente tem uma dor. Puta, velho, eu quero sair da casa da minha mãe, velho. Eu preciso comprar um imóvel. Quero casar. Quero casar. Não, minha casa tá pequena, velho. Eu Quero ter mais um filho, né? Quero ter mais um filho. Então, por que cargas d'água a gente vai lá e faz um anúncio de uma fachada de imóvel? Não é sobre o imóvel, pô. Esse é o código. Não é sobre o imóvel. Fica a dica, viu, gente? É sobre a necessidade, anseios e desejos de cada pessoa. E aí você tem um volume gigantesco de pessoas concentradas no mesmo lugar. Que aí entre os gatilhos, né? Pô, velho, o corretor não é rico porque ele não quer, gente. Sendo bem sincero. Enfim, mas é isso. E aí, beleza. E aí a gente começa a fazer esse trabalho. Só que a gente tem uma estrutura gigantesca por trás online. Em relação a entender de onde esse cara vem, para onde esse cara vai, qual é a necessidade dele, de onde ele já veio, se ele já veio de um site de alguma determinada construtora, se ele vem de algum determinado perfil de corretor. A gente tem tudo tagueado, todos os perfis, lógico, daqui de Aracaju é porque é o nosso local, né? O nosso nicho é aqui em Aracaju, Sergipe. Então eu tenho totalmente tudo tagueado em relação a construtora, corretor, o que eles fazem e deixam de fazer. De todo mundo. E aí eu consigo fazer uma análise muito mais apurada se o momento de impactar aquela pessoa é agora ou não. Entender Entendeu? a jornada de compra do cliente, né? Até li um livro sobre jornada de... Saber o momento, ou ele está ainda só pesquisando, ele já está amadurecendo o momento de compra, ele já está pronto para compra. Então, você faz essa análise completa para saber onde é que esse cliente está. Porque qual é a grande questão? A maioria dos clientes na rede social, eles nem sabem que querem comprar um imóvel. Ninguém acorda. Hoje eu vou acordar, vou entrar no Instagram e vou comprar um apartamento de 400 mil reais. Não é assim. Pelo amor de Deus, não é assim. Você tem que criar essa vontade nele, né, no caso. Óbvio, se o cara for no Google, beleza, ele vai colocar lá no buscador, até porque a nossa estratégia ela é voltada não para intenção, né? O cara vai colocar lá no Google, a nossa estratégia ela é voltada para atenção. Eu quero impactar o cara aqui na rede social, até porque eu consigo escalar muito mais. Se eu for buscar no Google, eu tenho estratégias. A gente dentro da House tem estratégias para impactar pessoas que buscam através da sua intenção apartamentos, exemplo, na Farolândia de 3 quartos. Só que eu acabo brigando demais com gente muito grande, velho. Eu brigo com construtora, brigo no sentido de atenção e da busca desse cliente. E valores também, Você tá né? entendendo? Então, na minha mente é o seguinte, desde lá atrás era pensar nessa forma. Como é que eu escalo?
como é que eu impacto um número maior de pessoas e como é que eu me posiciono. Eu não sou construtor. Como é que eu me posiciono como consultor imobiliário, como corretor de imóveis. Tanto é que há 10 anos atrás eu já vinha começando com isso. Eu criei um aplicativo, na época, há 10 anos atrás. E o meu aplicativo era aberto e muita gente fala assim, mas você fazia o que no aplicativo? E eu tive, por incrível que pareça, há 10 anos atrás, quase 4.200 pessoas tinham baixado o meu aplicativo, pô. Excelente número. Do tipo assim, 10 anos atrás, João, um aplicativo, era um aplicativo. E como foi que você fez? Velho, tem templates, naquela época tinha fábricas de aplicativos, sei lá como é que era o nome, e você criava um aplicativo. Tá, mas o conteúdo do seu aplicativo era o quê? Era um aplicativo concentrado de informações sobre o mercado imobiliário, eu era corretor. Então o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que concentrar um volume de pessoas dentro de um ambiente, plataforma, né? de uma plataforma, um aplicativo que fosse, para que eu tivesse a atenção delas voltada para mim. E aí eu criei uma espécie de lançamento, que a gente chama de lançamento perpétuo, dentro de um aplicativo, onde eu criei uma sequência lógica de 4 vídeos explicando para cada cliente as principais dúvidas do mercado imobiliário. O que foi que eu fiz? Eu não sabia de nada disso. Cheguei no Google, eu lembro como hoje isso, foi num sábado, à tarde eu estava em casa, e aí eu preciso criar alguma coisa, porque se aqui mudar, naquela época, se o portal da Infonet mudasse, não tivesse mais classificado de Infonet, e aí? Como é que ia ser? Como é que eu vou fazer a captação? Então eu precisava entender, peraí, eu tô num terreno alugado aqui. Não é meu, não me pertence. E se eu perder esse espaço aqui, como é que vai ser? Não existia rede social naquela época. Não tinha. Era Orkut, né? O Orkut. Parceiro. Então, que era instável, toda hora mudava e aí também. Eu pensei, tá, beleza, então eu preciso criar um ambiente que eu tenho controle desse ambiente, onde as pessoas possam estar lá. Mas o que é que eu vou dar de contrapartida dessas pessoas? Então eu vou dar conhecimento a elas. Eu vou dar conteúdo. E eram clientes, não eram corretores. Óbvio, deveria ter alguns corretores, tudo bem. Mas eram clientes. Ou que se tornaram corretores, né? E eram clientes. Então, qual foi a ideia que eu tive? Criar o aplicativo. E dentro desse aplicativo, eu gerei uma série de conteúdos que eu fui no Google e coloquei conteúdos hypados do Google. O que é que a maioria das pessoas procuram sobre o mercado imobiliário? E o Google me deu 10 tópicos sobre os principais assuntos mais pesquisados sobre o mercado imobiliário. E foi aí que eu gravei. Eu fiz o quê? Na época, nada de câmera, nada disso. Minha lapela, eu tinha um fone do iPhone que tinha um negocinho branco aqui. Foi o que eu fiz, eu peguei o fone e cortei essa parte daqui e deixei a minha lapela sendo o áudio que tinha o microfone do iPhone, que era branquinho, colado embaixo da minha camisa. Era a minha lapela. Meu tripé. Puta, velho, era um negócio de cabo de vassoura. Bicho, tá tudo bem. Tem que improvisar, né? Que softbox, mas não existia isso não, meu irmão. Era lâmpada zona mesmo na minha cara. E aí o que foi que eu fiz? Eu gravei uma sequência de 4 vídeos explicando. Era como se fosse o topo do funil. Entenda o fluxo do funil. Se os principais assuntos que eram mais procurados estavam aqui destrinchados, não tinha nem chat GPT. Que chat GPT? Se fosse isso agora, parceiro, eu já tava... Já tava milionário. Já tava na casa do Bi, né? Porque essa semana teve um podcast perguntando se Érico Rocha já chegou na casa do Bi. Ele disse que não. Fiquei bem. Peraí. Tá quase. E aí, beleza. Eu peguei os principais tópicos de procura e fiz o quê? Uma sequência lógica de vídeos. O que é que eu preciso? O que é melhor? Tipo assim, é melhor pra mim comprar um imóvel na planta ou um imóvel usado? E aí eu fiz um videozinho, tipo 6 minutos, 7 minutos. Segundo vídeo, o que é que eu preciso entender sobre financiamento imobiliário? Qual o melhor bairro pra me comprar? E aí, tipo, esses 4 vídeos, e tinha o 5º vídeo, que era o último vídeo, que dizia assim... Chamada pra ação? Era, tipo assim, as principais dúvidas que as pessoas que compram o imóvel com o João Paulo têm. Você precisa saber. Entende? Então, tipo, era uma sequência lógica de um funil online de vídeo dentro de um aplicativo. Então, naquela época eu não fazia campanha, mas eu consegui de alguma forma, na época do Orkut, início do Facebook. Inclusive eu tinha até prints, velho, depois eu até mando pra vocês, de como eram as minhas postagens naquela época, no início do Facebook. Eu assisti, era até mais magrinho você, viu? Era mesmo, velho. Assisti. E aí a galera começava a baixar meu aplicativo pra consumir esse conteúdo inicial e entrava na sequência de vídeo. E aí o que foi que eu fiz? Eu estudei sobre automação de e-mail marketing. Olha. Naquela época, o principal era o Egoi. Existia o Egoi naquela época. Hoje é um e-mail. Hoje tem o Active, hoje tem Lead Lovers, você tem outra série de automação. Você tem ClickSend e aí vai. E aí, beleza, o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar.
não sou programador, não sei nada disso e comecei a entender o que é que eu precisava saber sobre automação de e-mail. Por quê? Se era uma sequência lógica de e-mails, eu precisava mostrar na mente dessa pessoa que baixava meu aplicativo que ela estava numa série de sequências de lançamento. Porém, o lançamento ele já estava construído. Ela entrava hoje, mas é como se contasse dia, depois 24, depois 48, depois 3 dias. Para que na mente dessa pessoa, ela entendesse que estava participando de um lançamento. Então o vídeo de hoje é o primeiro para ela, mas poderia ser o terceiro para outra pessoa que entrou há 3, 4 dias atrás, saca? Verdade. Então a automação me dava essa possibilidade. E aí, para onde eu fui pro Google. Na época o YouTube já estava top. Comecei a estudar como criar uma automação de um lançamento perpétuo. Beleza, comecei a estudar sozinho em casa. Minha mãe me falou, você é doido. Relaxa, vai dar certo, pô. Relaxa. E comecei a estudar. Entendi a automação. Funil, hoje eu sou arquiteto de funil de automação. Eu consigo construir qualquer funil. Se você me pedir, você constrói um funil pra mim, qualquer coisa. De quê? De Instagram, de o que você quiser. Entra a rede social, de campanha, posicionamento de marca. Você como autoridade, a gente constrói um funil fácil aqui. Mas por quê? Porque eu comecei a pesquisar sobre aquilo ali e comecei a ver de outros modelos de negócio o que eu poderia puxar agregar e encaixar para mim. Eu não inventei nada do zero, pô. A gente não inventa a roda. Não venha dizer que não surgiu da minha cabeça. Balela. Ninguém inventa nada do zero, parceiro. Ninguém inventa nada do zero. Você não inventa a roda. Você tem que modelar uma parada que já está acontecendo. Então, beleza, eu comecei a entender que naquela época existia muito a questão dos lançamentos, Érico Rocha, a galera muito forte na época, Conrado Adolfo, todos esses eu comecei a seguir de lá atrás, que são meus mentores até hoje, eu curto demais o trabalho deles, e eu comecei a entender o modelo de que eles faziam, o padrão de que eles faziam aquilo ali. Como eu não tinha lançado o meu curso, eu fiz o quê? Eu coloquei pro lado de cá, para me ter mais clientes e me posicionar cada vez mais como corretor de imóveis. Velho, ninguém tava fazendo isso, então eu tava nadando no oceano azul. Pois é. Saca? Cheio de oportunidades. Cheio de oportunidades. Aí beleza, comecei a entender, construir a automação, comecei a fazer os testes, então tava dando certo, tava validando, as pessoas iam, e aí na automação eu tinha uma tag que na hora que ele chegava no 5º vídeo, eu recebia uma notificação e aí eu entrava em contato com esse cliente. Ó, já assistiu tudo. Saca? É interessante. Ele já assistiu tudo, então tipo, eu acabei acelerando o nível de consciência dessa galera nesse período muito curto de tempo. Então, em uma semana, o cara entrava, baixava meu aplicativo e começava a consumir meu conteúdo. Em menos de 7 dias, ele já tinha todas as dúvidas dele solucionadas. Já vinha preparado já para fechar, Só né? que tinha uma outra sacada. Naquela época, assim, tipo... pra você gravar um vídeo é fogo. A gente tem muito receio. Eu gaguejava, eu voltava e não sei o que lá. Gravava às vezes o vídeo inteirinho. Eu não sou editor de vídeo, né? Eu sou burro, né? Porque tipo, chegava no final do vídeo, eu poderia fazer um corte, mas eu errava. Aí o que é que eu fazia? Eu gravava o vídeo inteiro. De novo. Do começo, velho. Do começo. Eu gravava assim tudo mesmo. de novo. Então, Até tipo, pegar os starts. É assim um mesmo. dia pra gravar 6 minutos, pô. Imagina. Isso mesmo. Mas beleza. E aí, quando eu comecei a fazer os vídeos, era justamente nisso. E o cara chegava lá no final do 5º vídeo, eu recebia essa notificação, né, da automação do e-mail marketing, e aí o que é que eu fazia? Era eu sozinho, na época da imobiliária que a gente trabalhava, eu mesmo entrava em contato com o próprio cliente. Poderia ter uma secretaria de vendas ou algo do tipo, mas não, naquela época a gente é corretor, a gente fazia por a gente Tudo, mesmo. praticamente. Tudo pra gente mesmo. O que é que acontecia? Quando eu recebia a notificação de que aquela pessoa tinha concluído os vídeos, eu acelerava o nível de consciência dela no sentido de tão forte que em uma semana, quando eu entrava em contato com ela, ela já ia para a imobiliária com um checklist, com a documentação dela na mão. Ela já sabia. Ela só faltava o quê? Uma simulação para o corretor fazer e apresentar um empreendimento que se encaixasse na necessidade, na realidade dela, na capacidade financeira dela. Na dor que ela estava naquele Saca? momento. Essa foi a grande sacada. Porque é o seguinte, o que é que eu percebi? Ninguém faz vídeo. Ninguém estava fazendo vídeo ali. Então, a gente utiliza de gatilhos todo momento. Então, um gatilho muito forte que eu acredito para a nossa profissão é de autoridade. Com certeza. Óbvio, que depois que você começa a vender, você constrói um outro gatilho que é o de prova social. Você tem o cliente do seu lado. Porque imagine, falando um pouquinho agora de gatilho, eu volto já para os vídeos. Certo. Como é que você constrói um gatilho de prova social que vai lhe gerar uma engrenagem tão grande na cabeça das pessoas que lhe seguem, que você está junto de um cliente que comprou um imóvel com você agora e você tira uma foto, que é a prova social hoje nas plataformas sociais, sorrindo do seu lado. Se para a maioria das pessoas o corretor é manhoso. Veja que como você... A desconstrução dessa ideia, né? isso na cabeça do cliente. Mas peraí, velho. Lanús já tá com o cliente ali do lado dela, assinando o contrato e o cara tá sorrindo com ela.
Não, Lanús tem uma coisa diferente. Corretora é diferente aí. O que é que essa É menina diferenciada. É diferenciada. Então você utiliza do gatilho da prova social dentro da plataforma social, né, da rede social do Instagram, que hoje é o que a gente mais utiliza, mas de uma forma com muito mais força. Você consegue se posicionar e você tem uma audiência gigante do seu lado. Então você acaba aqui criando uma engrenagem e ela se retroalimentando através de um gatilho de prova social que consequentemente vai trazer você mais para a autoridade de sua posição junto à sua rede social com os seus clientes, e os outros que ainda lhe seguem vai dizer, não, ela tem uma coisa diferente, pô. Peraí, eu preciso conhecer essa menina. O que é que ela faz de diferente? Porque se corretor é manhoso, enrola todo mundo. Que era o que tinha na... Era a mentalidade da época. época. Achava que a gente era manhoso. Corretor tinha uma visão fácil. muito Ganhava ruim. você tá vendendo apartamento, vai ganhar X valor. Sei não. O que é que você está O que fazendo? você tá fazendo? Só que aí você acaba que dentro do cérebro das pessoas, de fato, você muda a mentalidade das pessoas de, pô, não, velho, o Lanús deve estar fazendo uma coisa diferente. Ela tá com um cliente postando uma foto, porque tem isso também. A galera, quando compra um imóvel com você, a primeira coisa que eu pedi é o seguinte, veja, Nilson, eu faço um trabalho aqui com meus clientes, eu tenho um mural de clientes. E eu gosto muito de estar registrando as fotos com os clientes que eu compro, para colocar isso no mural na minha casa, ou então, sei lá onde. Tem algum problema se a gente tirasse alguma foto e tal? Porque a galera não gostava de tirar foto. Comprava o imóvel. Não, tinha uma alguém certa vai ver que eu tô comprando um imóvel. Sabe? Mas eu não quero dizer não, porque senão já vai que não dê certo, né? A gente só tá assinando contrato. Hoje é mais fácil, mas antigamente era Exatamente. complicado. E aí, beleza. Então eu utilizava desse artifício e dizia, não, é porque eu tenho um projeto tal, massa com os clientes e tal. Tem algum problema de a gente tirar alguma foto com você? Eu vou só postar. Meu Instagram tem poucas pessoas. Minha rede social tem poucas pessoas. Tá tudo bem? Não, João, tudo bem, beleza. Porque eu já tava pensando na prova social e como eu me posicionar e utilizar do gatilho de autoridade para os próximos e a minha audiência visualizar aquilo ali. Clientes. Então eu peguei. E, velho, a gente tem muito gatilho que a gente pode utilizar. Demais. O corretor, se ele parar só um pouquinho, o corretor, para estudar os gatilhos mentais, isso, eles vão... que é de benefício seu. Você pode utilizar no mínimo 3 aí, E 4 de forma gatilhos. honesta, né? De forma verdadeira. Não precisa nem inventar. Você vai ter um resultado gigantesco. E eu não tô falando de negócio de, eu tenho que ler o livro Armas da Persuasão. Se você quiser, você lê. Interessante. Massa. Mas se você utilizar 3, 4 gatilhozinhos, você vai ver a diferença que faz. Já gatilhos mentais e tecnologia avançada tem tudo a ver. Demais. Que é o que você falou no começo. Não é só postar lá, tô lá com post, eu uso não é lá. algo frio, né? É algo pensado, algo com estratégia. Não adianta colocar algo frio. Tem que ser algo com estratégia, bem pensado, sabendo onde quer chegar. Né? É aqueles 5, né? O que, quando, como, porquê. Isso. Tem que ter algo lógico para que a gente chegue a um resultado concreto. Aí você falando dessa questão da prova social, eu e Lanúzia também já vendeu muito, a gente volta para o ano 2000, né, que foi um dos anos que a gente bateu recorde de vendas na época também, utilizando esses gatilhos. A gente também teve um contato mais próximo com o Érico Rocha, né, um masterclass lá em Recife. Isso nos ajudou também a trazer essas ideias. Sim. E colocar essas ideias no nosso negócio. Eu digo, poxa, eu não vou fazer o lançamento agora, mas eu quero colocar essas ideias. E quando eu coloquei essas ideias, esse conhecimento ao meu favor, a gente deu assim, quando vendia 1, 2, 3 vendinhas, a gente começou a vender 5, 10, 15. A gente começa a escalar, ser escalável, porque a gente começa a medir, a entender o processo. Qual é o processo de venda? É entender a dor do cliente, é o tratamento, é colocar o cliente no centro, é valorizar a experiência do cliente, é entender a dor do cliente, é colocar um imóvel realmente que ele necessita agora, é se colocar no lugar do outro. Então a sensibilidade, colocar-se no lugar do outro, utilizar os gatilhos, mas sim, tudo bem, acelerar, mas ver é o momento do cliente comprar. Isso. Então utilizar para o bem, né? Porque tem cliente que é muito duvidoso, se deixar não compra nunca. A gente precisa dar aquela pressão para o cliente comprar, porque é bom para ele. Então a gente ganhou muito com esses gatilhos que você falou, com entender o processo de compra, entender a jornada e o momento certo do cliente, colocar essa prova social. A gente também utilizava muito, né? A gente foi na época que o Instagram estava, né, em ascensão, a gente também começou a colocar essas fotos. Outros corretores também começaram, a gente aprendeu muito com outros corretores também, essa troca de experiência, né, estar no ambiente certo, no lugar certo. E isso também a gente vê e comprova o que você falou, porque poucas coisas ou algumas coisas que você utilizou, a gente também utilizou na nossa vida de corretor e que deram certo. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente falando assim um pouco de corretor é interessante, porque o que é que o corretor ele precisa entender? Eu sou corretor. E se fizer sentido e quem estiver assistindo a gente for corretor, eu acho que se alguém tivesse me dito isso antes, eu acho que faria total sentido. Porque qual é a grande questão? A gente precisa ter consistência. Eu acho que essa palavra ela é uma palavra que deve ser levada, porque consistência e estratégia. Porque o que é que acontece hoje na maioria das vezes? A maioria das vezes os corretores vão para alguns eventos,
sei lá de quem, enfim, de players que vão para eventos dessa galera, compram cursos e tal. Só que eles fazem o curso ou fazem e participam do evento, eles saem motivados de lá. Mas só que eles saem motivados, vamos supor, o evento é de 3 dias. No terceiro dia ele tá loucão. Ele tá, eu vou fazer, vou acontecer, blá, 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 blá. Ótimo. Vou ficar rico. Só que motivação é totalmente diferente de você ter consistência em busca do resultado que você quer. Então, se você conseguir entender isso, se a gente como corretor conseguir entender isso, de ter consistência e estratégia, você vai ter resultado. Porque o que acontece? Não é o fato de eu pegar, beleza, eu tenho hoje, eu digo hoje, mas já há um bom tempo, eu tenho que fazer vídeo. Eu tenho que fazer TikTok, eu tenho que fazer Reels, eu tenho que fazer eu tenho que fazer vídeo para os clientes comprarem de mim. Não é sobre só o vídeo. A gente precisa entender que por trás do vídeo existe uma estratégia que tem que ser seguida. Eu acho que essa é a grande sacada, porque todas as vezes que eu mesmo, a gente tem isso lá, eu tenho essa análise que eu gosto de fazer de todos não, mas da maioria, eu acho que 80 a 90% dos corretores de Aracaju, eu consigo entender o que eles fazem justamente por essa estratégia que eu tenho de analisar o perfil de cada um. A gente cria uma ferramenta que eu analiso tudo que a galera faz nas redes sociais. Eu poderia fazer isso para qualquer outra profissão, mas no meu caso eu faço para os corretores. Eu quero entender se a gente está atrás, se a gente está muito avançado, se a gente não está avançado, através do comportamento da nossa profissão. Então, beleza. A partir desse princípio, o que é que eu visualizo? Eu visualizo que a galera começa a consumir um certo conteúdo. E aí ele vê que existe uma necessidade de fazer vídeo. Tá, beleza. Então agora eu vou encher minha rede social de vídeo. Só que não é sobre o vídeo. Porque primeiro, o cara quando vai fazer um vídeo, a gente trava na hora que vai fazer um vídeo. A gente é corretor, a gente não é ator, a gente não é artista, a gente é corretor de imóveis. E a gente utiliza a ferramenta para a gente poder impactar mais a nossa audiência. Beleza? Ok. E a partir daí, se a gente entender que o vídeo por si só, ele não vai lhe trazer resultado. Não vai. Eu tô sendo bem sincero, sabe, gente? Não é o vídeo que vai lhe trazer resultado. A gente tem que entender que se a estratégia que você montar vai encaixar o vídeo e se produzir um conteúdo em vídeo, ok. Mas você tem que ter a clareza do que você vai falar e do que você vai construir para sua audiência ali. Ah, não, eu vou fazer uma linha editorial e vão ser vídeos curtos de 1 minuto falando sobre as principais dúvidas. Beleza, mas qual é a estratégia disso? O que é que você vai fazer? Chegar? Beleza, eu entendo que aqui é o topo do seu funil, então você vai ter que ter um processo criado para trazer pessoas que você entenda que são pessoas, depois de consumir o seu vídeo, de tantos por cento, sejam qualificadas e você agora faça um remarketing e apresente para ela alguma oportunidade. Pois é. Pegou? Com certeza. É sobre isso, porque assim... Tem que ter chamada para ação. Peraí, com isso aqui você vai fazer o quê? Você vai se decidir a comprar seu imóvel? Você vai agendar comigo um atendimento presencial? É isso. Você vai se comprometer a ver a sua oportunidade? Porque se eu fazer o vídeo... Sabe? O vídeo em si, você vai assim, mas eu vou monetizar. Mas você não é youtuber, bro. Calma. Vamos lá, calma. Você não vai monetizar porque você fez um vídeo nos seus stories. Não. Entenda. Você vai fazer uma sequência lógica construindo esse conteúdo para que a pessoa entenda o que é que você quer falar e o que é que você quer apresentar, para que ela identifique que tem essa dor ou esse anseio, e em cima disso, no final, você coloca uma caixinha. Coloca aqui o seu e-mail, o seu WhatsApp, para que eu possa entrar em contato, tirar qualquer dúvida que você tenha. João, eu não tenho estrutura de funil. Você não precisa. Você não precisa. Você só precisa ter clareza. E outra coisa também, o próprio Instagram, hoje ele faz uma leitura de quando aquele Instagram, ele é profissional, ou alguém que está entrando que vai lá, faz uma brincadeirinha e sai. Hoje o Instagram está levando muito a sério isso. O algoritmo hoje tá cada vez mais sofisticado, né? Ele sempre está buscando aí quem realmente soma com as pessoas, quem não soma, quem só entra... Então, hoje, assim, a tecnologia está super avançada. Sim. Entrando no nosso tema, porque a gente já conversou muito, viu? Videomake, a gente conversou muito. E o nosso tema principal, né, que é sobre a experiência do cliente com as novas tecnologias, principalmente aqui no mercado sergipano. O que é que você tem a falar sobre essa experiência do cliente com as novas tecnologias? O que é que essas novas tecnologias veio ajudar a nossa profissão de corretor, as incorporadoras, a todo mundo que faz parte desse mercado imobiliário? E uma das coisas dessas novas tecnologias que a gente vê muito forte, principalmente junto à construtora, junto aos bancos, esse contrato digital, que hoje a maioria das nossas construtoras incorporadoras assumiram, né, esse papel. O que é que esse contrato digital trouxe assim como melhoria e celeridade às nossas vendas? Tá,
Eu vou dar minha opinião. Óbvio que não existe nenhuma verdade absoluta sobre nada, mas o que é que eu acredito hoje? Eu acredito que com a tecnologia, vamos imaginar 3 pontas. No nosso mercado são 3 pontas, né? Cliente, construtor e a gente que é corretor de imóveis. A gente tem que entender que a tecnologia em si, as ferramentas que hoje existem, estão existindo e vão existir cada vez mais, elas são criadas para dar poder para a gente. Se a gente tiver essa mentalidade de que toda tecnologia ela é criada para dar poder para as pessoas, seja ela o cliente, né? Seja ela as construtoras, e seja ela os corretores também. Se a gente entender que a tecnologia é criada para dar poder para a gente gente já começa a entender de uma forma diferente o motivo do que a gente está passando por tudo isso. Depois da pandemia, eu acredito que isso acelerou muito, né? Se você parar para pensar hoje, às vezes o cliente, quando chega para ser atendido por corretor, o cliente sabe mais do que o corretor. Mas é óbvio, teve uma mudança de comportamento, teve uma mudança na mentalidade das pessoas que hoje ela consegue entender que com o advento da tecnologia, ela tem informação de forma abundante para ela. De novo, seja o cliente, eu chego já no construtor, na parte do contrato, e seja o corretor também. Mas acima de tudo o cliente. Ele é o ator principal da parada toda. Então, o cliente ele hoje está muito entendido sobre a maioria das coisas. Óbvio que se a gente conseguir acelerar o nível de consciência dele para ele tomar uma decisão de compra, beleza, parada do funil. Mas ele já sabe aonde ele encontra conteúdo. Ele sabe que se ele pesquisar sobre qualquer coisa no Google, ele vai encontrar. No YouTube ele vai encontrar. Então, o que a tecnologia é? Isso eu tenho muito claro na minha mente. Se a gente conseguir entender que a tecnologia é uma ferramenta de poder nas nossas mãos, acabou, a gente zera o game. E o cliente também. O cliente hoje ele tem ferramenta para tudo. Pô. Você falou aí de tecnologia. A gente tem vários aplicativos hoje no mercado imobiliário que contribui para o cara, para o cliente. Pronto, há 10 anos atrás, eu vou até dar o exemplo do meu, porque tipo, se eu para pensar assim, João, mas o seu foi lá 10 anos atrás, tá tudo bem, era um aplicativo. Né? E o cara tinha lá conteúdo grátis para ele consumir, ter o discernimento do entendimento, do conhecimento que ele estava buscando, e ele, quando detém o poder do conhecimento através da tecnologia, ele agora decide o que ele quer. Ele não chega, um corretor que, mas o corretor meu amigo me disse que esse negócio é um bom investimento. Calma, não é assim hoje mais. O cara vai buscar, ele tem conteúdo, ele chega e, sei lá, vai no Google, começa a consumir, entra em um aplicativo, tem podcast, tem não sei o quê. O cara hoje está cheio de informação ao seu redor que ele pode, de fato, agora tomar o poder de decisão do que ele quer fazer. Eu acho que, então, a tecnologia ela é voltada para isso. Ela, na verdade, não é que foi criada. A tecnologia tá para dar poder e colocar o poder na mão das pessoas. Seja do cliente, seja do corretor. O corretor precisa entender, a gente precisa entender isso também. Tem que aprender a utilizá-la, né? Ao seu favor. A grande diferença é de que forma a gente utiliza a tecnologia a nosso favor. Eu vou falar do corretor já já. Voltando agora aqui para o lado da construtora. Quando você fala em tecnologia, você deu o exemplo massa que é dos contratos digitais. Imagine para uma empresa, para uma construtora, o custo que ela tem de se gerar vários e vários contratos, papel e não sei o que lá, e espaço para guardar. Porque, vamos lá, vamos pensar. Contrato físico e contrato digital. Uma empresa, uma construtora ou qualquer coisa do tipo que tem um negócio, se ela tem na sua linha e na sua operação um lugar para armazenar contrato, ela vai precisar de um espaço, né, físico, ela precisa de um, sei lá, não vou dizer um galpão, mas ela vai precisar de uma sala, ela vai precisar de armários, ela vai precisar de papel, ela vai precisar de pessoas para poder manusear aquilo ali. Cuidar do ambiente, E aquilo tudo gera custo. Com certeza. Né? E aí quando você vem agora pro lado da tecnologia e os contratos inteligentes, os contratos digitais, o que é que a galera tá fazendo? Ela, obviamente, esse espaço todo físico, de papel, de custo, ele é reduzido. E aí você traz agora uma melhoria que você imagine, a gente até conversou sobre isso, eu tive clientes na época atuando como corretor, cliente da Espanha, cliente do Japão. Esse cara para assinar o contrato, naquela época, foi muito complicado. Ele tinha que ter alguém aqui com a procuração dele para poder assinar e não sei o quê. Hoje isso acabou, velho. O cara recebe um link, dentro desse link vai estar lá o contrato dele em PDF, que eu vou estar assinando aqui no meu escritório, da minha imobiliária, na House. Ele vai estar assinando lá do Japão e o construtora vai estar assinando lá do escritório da construtora.
Você manda o link agora, eu assino meu contrato em poucos segundos, vocês assinam de vocês e o cliente assina dele. Acabou, pô. Acabou. Veja, o que é que a gente tá falando aqui? A gente tá falando de encurtar Tempo e espaço. tempo e espaço. A parte mais burocrática e chata de que, eu tô indo aí porque vou assinar o contrato, tô levando o contrato pra sua casa, Lanús, tá tudo bem, você tá podendo me atender agora? Não sei. Olha o encurtamento. Sabe? Né? Então, tipo, isso tudo, na minha concepção, é poder, velho. Tecnologia é poder, sabe? Eu acho que a gente só tá começando ainda. Tudo isso. A gente hoje dentro, aqui no mercado sergipano, a gente tem muitas construtoras que já trabalham dessa forma com contrato digital. De novo, volto para o contexto da pandemia. Depois que com o advento da pandemia isso acelerou, isso é fato. A gente teve que acelerar. As construtoras tiveram que acelerar. Se adequar, né? Os corretores tiveram, as imobiliárias tiveram que acelerar. Senão ia ficar por trás. E os clientes também. Aí, beleza. E aí, quando você vem para a ponta dos clientes, eles acabaram também, de alguma forma, óbvio que, como eu falei para vocês, no caso da House foi mais fácil, porque o cliente já entendia o nosso modelo, entende? E ele entendendo o nosso modelo, ficava mais fácil dos nossos corretores trazer isso. Veja, a gente, na época da pandemia, e aí trazendo quando acontecia a venda, a gente tinha as apresentações, né, dos empreendimentos, a gente não podia de forma presencial. A gente criou uma estrutura de fazer todos os atendimentos online. Então, a gente ganhava tempo. O corretor, normalmente, quando você vai atender um cliente pessoalmente, no caso, né? Se a gente parar para pensar, eu sou muito chato na questão de matemática, eu calculo tudo. Aí eu paro para pensar, em um dia, quantos clientes eu posso atender? Durante a semana, quantos clientes eu posso atender? E, consequentemente, na quinzena e no mês. Durante o dia, de forma tranquila, um corretor, e não estou dizendo que é aquele corretor que vai falar rápido e atende os clientes, mas se você parar para pensar, um corretor ele consegue atender 2, no máximo 3 pela manhã, ou 2, no máximo 3 à tarde. Então, no dia, de 4 a 6 clientes. Pô, quando a gente começou a fazer o processo e estruturou na House os atendimentos online, o cara entrava no Meet, no Zoom, enfim, não importa qual era a plataforma, e a gente preparou uma apresentação, criou todo um contexto, existia um storytelling, a apresentação da imobiliária, quem era o corretor, qual era a construtora que fazia parte daquilo, até chegar no contexto da região e no empreendimento. Em 30, 35 minutos, 40 minutos no máximo, o corretor conseguia fazer essa apresentação online. Então isso acelerou também o número de atendimentos no dia e, consequentemente, o número de negócio. Saca como é? E otimizou o tempo, certeza. né? Reduziu o tempo de O cara atendimento. não podia sair na pandemia, né? Não tem aquela história, não pode sair. Então como é que a gente ia conseguir fluir o nosso negócio? E foi através disso. A gente conseguiu ter uma escala muito maior de atendimento, porque esse tipo, num dia, de forma presencial, um corretor conseguiria atender 4. Eles atrasam, não sei o quê. O cliente tá atrasando. Tô chegando já, teve um problema. Qual é o corretor que não escutou isso? Tô aqui, não, porque teve um problema aqui no médico, tô chegando já. Esse Aí bola, como já teve, eram 3, 4 clientes esperando lá. Entende? Então, tipo, isso adiantou muito o processo. E aí também, o cliente, no nosso caso, né, entendendo sobre isso, quando a gente falava aí, o cara ia falar assim, mas e aí, como é que eu vou assinar o contrato? Não se preocupe. O contrato é digital. Você tá trabalhando na imobiliária digital. Então, tipo, a gente já surfou a onda do que já estava acontecendo pro nosso lado e educou o nosso cliente. Então o cliente começou a entender, não, imobiliária digital, top, os meninos lá. Top, novidade no mercado. Vai agilizar meu negócio. Agilizar meu negócio, entendeu? Então, não precisa gastar gasolina, não precisa sair de casa, não assim, posso sair de casa. Aqui em casa, de pijama, de boa, tá tudo bem. Entende? Então, eu acho que pra gente foi muito interessante esse processo também. E foi muito fluido pra gente também. Tanto pros corretores, quanto pra gente como imobiliária. Sabe? Também para os clientes, né? Acima de tudo. De novo, eu volto a dizer, a gente tem uma hashtag dentro da House, que é hashtag experiência House. A gente é focado nessa experiência. Pô. Eu acho que o grande diferencial, eu tenho certeza, o grande diferencial da House é a experiência do nosso cliente. Pô. A gente é chato em relação a isso. Se o cliente não for o ator principal da parada, não faz sentido pra gente. Pô. Enfim, é isso. Aí eu vou dizer 3 palavras aqui, né, que tem todo um contexto dentro do que a gente já está falando, né, a utilização de drones, o que é que facilitou no nosso trabalho, e até para a visualização dos empreendimentos por parte dos nossos clientes, a realidade virtual, né, que já está em alta, né, com o metaverso, com tantas coisas aí, sim. E os contratos inteligentes, né, que no caso é essa assinatura aí também. Então, sobre drone, realidade virtual,
inteligência artificial. Se você puder fazer essa ligação, essa ponte entre vou quebrar em parte essas perguntas. Falando sobre drone, falando sobre essa questão das imagens que hoje a gente trabalha muito, o que é importante? O cliente hoje ele não tem tempo para nada, né? Fato. E aí o que aconteceu? O nosso mercado ele também é muito dinâmico. A gente consegue captar a parada... E o tempo é importantíssimo, né? É um pouco até contra-intuitivo. A gente precisa estudar mais para poder utilizar da tecnologia, mas a gente quando entende da parada, a gente no mercado imobiliário, a gente é muito rápido e acelerado para fazer as coisas. E a questão do drone não foi diferente. Eu tenho uma visão sobre drone... A gente hoje está implementando com muito mais força o setor de seminovos na House. E eu tenho certeza que a gente vai poder escalar um setor que é um universo, é um mar, é um oceano azul, na minha concepção. O seminovo ele é. E o drone se encaixa totalmente nessa parada. Porque é o seguinte, no lançamento nem tanto, né? Porque assim, as imagens elas já vêm, como é lançamento, a gente está trabalhando o book, a gente está trabalhando as imagens numa apresentação que a construtora já passa pra gente. Beleza. A gente pode fazer um trabalho específico de drone na região, no contexto, no bairro? Pode. Isso é importantíssimo também. Mas eu acho que no caso do seminovo, isso cai muito bem, porque é o seguinte, a gente pode utilizar dessas estratégias, drone, imagem, você falou de realidade aumentada, realidade virtual. Realidade virtual, isso. A gente pode utilizar e encurtar a necessidade do cliente só ir de fato no imóvel, se de fato ele gostar. Pô, o que acontece hoje no seminovo? Eu vejo isso. Eu não sou especialista em seminovo, até porque lembra lá no começo, eu fui zero na parada do seminovo. Teve que aprender, tá aprendendo, ainda tá aprendendo ainda. Mas o que é que eu consigo ver? Eu consigo visualizar justamente isso. O seminovo, ele pode encurtar o tempo de decisão do cliente. Eu não preciso estar para cima e para... Isso é uma visão minha, tá? Tem gente que gosta, mas enfim. A gente não precisa estar para cima e para baixo com o cliente mostrando 3, 4, 5, 6 imóveis. Não dá, não precisa, o cliente não tem tempo para isso. Tour virtual já ajuda, né? Sobre isso. Tour virtual, né? Por que a gente não cria? Por que então não se cria uma estratégia? Vamos lá. A gente hoje na House a gente tem um CRM que trabalha bem isso. O nosso CRM ele tem uma inteligência artificial que ele dá a oportunidade ao cliente que se cadastra em um determinado empreendimento. Vamos trazer agora para essa realidade do seminovo. Se eu tenho essa ferramenta que eu trabalho imagens de drone, imagens de realidade virtual, realidade aumentada, sobre esses determinados imóveis, na hora que eu consigo entender qual é a necessidade desse cliente, se a necessidade e a vontade do cara lá é para um bairro XYZ, eu vou fazer uma seleção de imóveis naquele bairro. O que é que eu posso fazer? Uma apresentação online sobre isso, nesse primeiro momento. Eu sei que ainda vai existir um momento de conhecer o imóvel fisicamente, óbvio que sim, mas eu vou encurtar o tempo dessa pessoa e mando para ela alguns links de imagens aéreas, de drone, de imagens de realidade aumentada, realidade virtual, enfim, do que for. A gente tem que saber utilizar isso. O corretor pegar o cliente e levar lá, ele não gostei. Então, já encurta também, já facilita. E eu volto a dizer, a questão da tecnologia é poder. O poder agora é na mão dos corretores, pô. Veja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 10 imóveis. E eu sei que se eu levar o cliente para 10 lugares diferentes, eu vou gastar uma energia absurda. E outra coisa, o recurso financeiro, a gasolina... E o pior, eu sempre assim, na época quando eu tava começando, eu tinha um professor que o cara era uma maior raposa, o cara tem manja que só. Não leve o cliente para mais de 3 imóveis, senão você dói da cabeça dele. Beleza, aí é a mesma coisa aqui, só que agora a gente traz para nossa realidade, ao invés de você levar o cara para 10, apresentar 10 imóveis, parceiro, crie uma apresentação para ela, e coloque os links de visualização sobre isso, e deixe que ela veja isso, e na hora que ela agradar por algum, ela pode marcar lá, ela pode clicar com o dedo, sei lá o que, e você vai ter essa resposta de dizer, não, olha, o cliente gostou dos 10, de 3 imóveis, porque ela viu, teve imagem de drone, teve a realidade, ele entrou no quarto, ela viu lá, olhou, pegou o celular e fez isso, fez aquilo, fez não sei o que lá, foi na cozinha, viu lá, viu o espaço, beleza, que é virtual aquilo ainda, mas você já é um funil, pô. Você já encurtou, você estava no início aqui com 10, agora você passou para 5 e agora você vai mostrar só 2. É muito mais fácil de você fechar o negócio porque ela já passou por todo o processo. Entende? Então eu acho que essas ferramentas, elas são de grande valia no sentido de que vai potencializar o resultado da gente. A tecnologia está para potencializar o nosso resultado, dar poder e potencializar os nossos resultados. Eu acho que mais ou menos seria essa a minha visão, entendeu? Verdade. O drone também ele trouxe, mudou nossa perspectiva de visão, né, divisada.
E eu acho que esse drone, não só para os seminovos, até para os das construtoras, né, quando eles estão em andamento, para dar aquela credibilidade para os clientes, né, eles fazem agora esses vídeos, né, que mostram o andamento da obra, tudo... Isso é experiência, de novo, a experiência para o cliente. O cliente comprou na planta, mas você tem esse trabalho, né, no caso como você está falando, de imagens e tal, de fase da obra do empreendimento, e aí você tem os drones que fazem essa captação. Que, se não fosse os drones, ia ser de helicóptero a parada toda. Imagina que loucura. Olha os custos. Olha os custos. Peraí, né? Você tá entendendo? Então, tipo, você encurta também essa parada. Você pega os drones, você faz aquele imagem aérea, não sei o que, uma coisa bem bonitona. E ali o cliente vai ter experiência dentro da área do cliente. Enfim, é tudo experiência, entendeu? Você perguntou uma parada sobre o chatbot, né, no caso, né? Eu gosto também, é um assunto que eu gosto muito, porque a gente utiliza, eu já utilizei há bastante tempo atrás. Hoje tá voltando com mais força, mas há uns 8 anos atrás eu utilizei muito forte o ManyChat. O ManyChat é um bot que tem uma integração junto ao Message do Facebook e hoje com o Direct do Instagram e tudo mais. Beleza. Mas, basicamente, o que é que acontece? A gente utiliza hoje lá na House uma plataforma que há bastante tempo eu utilizo, que a gente criou de alguma forma um assistente virtual. Eu utilizo esse chatbot com a inteligência artificial. O que é que eu faço? Eu não sou programador, mas eu faço uma sequência lógica de perguntas e respostas que basicamente 80%, 90% de dúvida das pessoas, elas fazem essa pergunta inicial. E eu ativo um gatilho nesse chatbot, nesse assistente virtual, que quando ele faz essa pergunta, ele cria ramificações de respostas. Então, João, cada pergunta, mesmo que seja diferente, é uma resposta diferente? Sim, porque eu crio uma sequência lógica de respostas através das perguntas que eu tenho mapeado de cada cliente. Você entende? Então, isso acaba que lá na House mesmo a gente fez uma campanha. Vou falar, mas enfim. Pode falar. A gente fez uma campanha que foi uma estratégia massa. A gente criou um bot de inteligência artificial para ele fazer uma espécie de SDR, né, de pré-qualificação. Porque qual é o problema hoje das campanhas? Quando a gente conversa com qualquer corretor, a galera fala assim, João, veja, comecei a fazer campanha, mas os leads, os clientes só vêm desqualificados e não sei o que. O que é que eu faço? Eu disse, vamos conversar. Aí, beleza. No direct mesmo, a galera gosta de conversar comigo sobre isso. E eu gosto de conversar também. Eu não solto os códigos todos, mas eu gosto de conversar. O que é que acontece? Na maioria das vezes, não é que o cliente ele está desqualificado. Eu não acredito no negócio de, o cliente é frio, o cliente é morno. Não. Vai depender do tipo de gatilho e do tipo de ação e atitude que você tenha para você ativar essa vontade na pessoa. Beleza. Então, o que foi que a gente fez? A gente criou uma estratégia de um bot com inteligência artificial para um lançamento. O último lançamento que a gente participou. E aí eu fiz uma campanha normal de conversão e gerei uma API do WhatsApp e dentro desse bot. Ele estava dentro do WhatsApp. Então a pessoa... O que acontece? Dentro do WhatsApp, eles são muito chatos em relação à liberação da API para você poder configurar qualquer coisa. Mas dentro dessa plataforma que eu criei, o bot, eu consigo... É uma plataforma russa. Depois eu até falo o nome, depois eu deixo para vocês o nome. É uma plataforma russa que ela tem o acesso à API do WhatsApp e eu crio o meu bot dentro do WhatsApp. Ele não sai, por exemplo, antigamente no ManyChat eu fazia uma campanha, eu entrava dentro do sistema do ManyChat, então eu ficava num ambiente desconhecido. Só que se a gente parar para pensar, o WhatsApp é a ferramenta, é o aplicativo mais utilizado hoje dentro do Brasil, eu acho. Sabe? Então imagine, você tem um ambiente que todo mundo utiliza e você domina esse ambiente. Você domina o ambiente. Então a minha ideia foi qualificar esses clientes antes de que eles entrassem dentro do CRM e fosse redistribuído para os corretores. João, como assim? Eu crio uma campanha normal de conversão lá dentro do Instagram, do Facebook e eu vinculo a URL do API. Do meu bot dentro do WhatsApp. Então, quando o cara clica, a pergunta de gatilho, olá, eu gostaria de saber sobre esse novo lançamento. Eu ativo o gatilho do meu bot, do meu robô, que é um assistente virtual, e ele começa a seguir o fluxo das perguntas que cada cliente faz, seja ela qual for, em uma sequência lógica ramificada. Cada pergunta, mesmo que seja diferente, é uma resposta diferente. Mas a finalidade é você chegar lá no final da conversa e ter o lead qualificado. Aí eu consigo... Essa pessoa é para esse tipo de imóvel. Essa pessoa se enquadra nesse... E no meu caso, no caso da gente lá na House, a estratégia foi qualificar, sem precisar de um SDR ou MQL, dentro do bot para esse lançamento. E qual era o meu objetivo? Era chegar lá no final, ele pré-aquecido, com as informações básicas que eu preciso do meu CRM, e-mail, telefone desse cara e o nome dele.
primeiro e segundo nome dele, para que ele entre dentro do CRM e eu consiga redistribuir isso para os meus corretores. Então ele chegava pré-qualificado através de uma conversa e outra. Qual é uma sacada? O meu bot, ele tem o rosto de uma pessoa normal. Muita gente fala assim, mas a pergunta ela é meio que mecânica, né? Se você construir um bot mecânico, você vai ter um bot mecânico. Mas a gente tem a inteligência artificial, que ela, à medida que vai o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ela começa a entender um padrão de pergunta e comportamento, que até quando a gente tá no WhatsApp, não aparece o nomezinho lá digitando, isso. A sequência e o time da digitação, o robô faz. Entendeu? Imitando o ser humano. Imitando o ser humano. João, mas você se apresenta como assistente virtual? Sim, ninguém é burro. O cliente, a pessoa ela é inteligente, ela sabe que, dependendo do discernimento, ela sabe que é uma pessoa, que não é uma pessoa que está falando ali com ela. Mas vamos lá imaginar, agora de forma escalável. O cara tá na internet meia-noite e ele vê uma campanha da House e ele clica e no mesmo instante ele é atendido. Dá ou não dá celeridade? E aí? Tá. Então, se eu fosse em nenhuma outra estratégia, eu pegaria esse cliente só 8 horas da manhã do outro dia. Porque o corretor não vai estar meia-noite, 1 hora da manhã atendendo um cliente. Você tá entendendo? Então, beleza, eu pego o cara 8 horas da manhã, esse cara já chegou no trabalho, já tá resolvendo o BO, ele não vai me atender. Aí o que acontece com o corretor? O cliente é frio. O líder é frio. O líder não é frio. Você que não tá no momento dele. O momento dele era naquele momento lá, sentado na rede, assistindo sei lá o quê, e ele clicou na minha campanha e alguém atendeu ele. Quem foi que atendeu ele? O meu bot. Entendeu? E aí fluiu. Então, eu tive um percentual de conversão de 82%. Pô, isso nunca existiu lá na House. Muito alto. Nunca existiu. Hoje, normalmente, o percentual de conversão de uma campanha, quando o cara clica no site e ele entra numa landing page, até chegar lá, é na faixa de uns 25%, 35%. Eu tive mais de 80%, pô. Por quê? Porque ele seguiu o fluxo de uma conversa, mesmo que ele sabe ali que é um assistente virtual, mas ele estava sendo respondido, a dúvida dele estava sendo respondida. Sendo sanada. E aí, isso aumentou demais o meu percentual de conversão. E quando eu cheguei lá, o meu custo por lead foi muito mais baixo de um lead qualificado normalmente. Entende? Então eu acabei que escalando num valor X, uma quantidade Y, de um percentual de conversão muito mais alto. Justamente todo esse processo foi feito justamente para isso, para qualificar, para quando chegar na mão do seu corretor já ser um cliente que tenha poder de compra, que realmente esteja qualificado. Porque o grande trabalho é o corretor pegar 100 clientes frios, é o tempo que ele vai perder até desses 100 ele tirar 10 clientes que querem comprar. E o meu bot era tão assim, a nossa inteligência lá na House era tão interessante que se a pessoa perguntasse, tem imagem? A gente mandava as imagens do contexto. Aí eu queria ver um pouco, se tivesse também vídeos, era interessante pra mim. Eu tenho lá o histórico das conversas. Aí beleza, a inteligência ela entendeu, o cara quer um vídeo. Eu deixava no banco de vídeos lá, dentro da ferramenta. Na hora que a pessoa falasse o gatilho, o que eu gostaria de ver alguns vídeos, ele já ia pra uma seleção de vídeos que eram mais vistos por outras pessoas. Então a inteligência também trabalhava em relação a isso. Enfim... a caixa preta, né? E seriam esses canais, né? A gente fala que canais de comunicação seriam os principais canais. O principal canal que hoje o corretor ele pode utilizar para falar, além do WhatsApp, são vários tipos de canais de comunicação, né? Hoje um dos principais é o WhatsApp, principalmente para quem não gosta de ligar. Claro que a ligação para alguns é mais eficiente. Cada corretor tem o seu perfil de trabalho. Sim. Eu sou igual a você, não gosto muito de ligação. Eu já trabalho mais pelo WhatsApp. Tenho meus outros mecanismos de captação, outro mecanismo de conquistar o cliente. Sim. Já tem outros que é ligação. Assim, quais os canais assim, que você pode... que está muito forte hoje nesse momento? Além do vídeo, também é um canal de comunicação. Né? Eu gosto muito dessa palavra, canal de aquisição. Tá? Eu estudo muito sobre isso e lá na House a gente tem isso muito claro. Pra gente, o nosso maior canal de aquisição é onde está a atenção das pessoas. João, como assim? Velho, pra mim depende se ela tá no TikTok, se ela tá no LinkedIn, se ela tá no Instagram, se ela tá, sei lá, faça um sinal de fumaça, eu vou captar ela. Aonde tiver a atenção dela, vai ser o meu principal canal de aquisição. Óbvio que a gente tem vários canais de aquisição. Se você perguntar, João, e lá na House, vocês postam coisas nas plataformas de imóvel, não tem os portais de imóvel que todo mundo usa, a gente não, na verdade assim, eu sempre, não é que eu fui descrente, eu nunca gostei de disputar cliente, sabe? Eu acho que a grande linha e a grande questão se você está num portal daqueles lá de imóveis, é porque você está disputando a atenção de um cliente que na realidade ele está buscando por uma oportunidade. Ele não está buscando uma consultoria ou uma dor que seja solucionada para uma explicação e alguém que esteja ali para educar ele.
Ele tá atrás de um imóvel que às vezes até é uma oportunidade mesmo. Às vezes o mesmo imóvel ele é postado por vários corretores. Às vezes o cara bota R$1.000 a menos e esse cara clica nesse imóvel, sei lá na onde que a gente tem, OLX e tal lá. E às vezes é o mesmo imóvel, só por causa de R$1.000 a menos ele clicou naquele corretor que ele nem sabe quem é. Velho, não faz tanto sentido pra mim. Porque quem é o cara que vai conduzir? Veja, a gente tá falando de um ticket gigante de valor agregado, a gente tá falando de um imóvel. E vai ser qualquer corretor que vai me atender e vai vender esse imóvel pra mim? Na minha mente não entra isso. Mas a gente posta, a gente tem canais de aquisição de portais, né? Tem. A gente tem principalmente do site da House hoje. Se vocês digitarem lá, houseimobiliariadigital.com.br ou .com, você vai ver que o nosso site ele é voltado justamente para a construção de uma jornada. A gente não utiliza como panfleto digital, velho, o nosso site. Entende? A gente tem lá um posicionamento que o cliente ele vai entender a essência da empresa que ele vai fazer negócio, pô. Não faz sentido. Eu vou fazer negócio com uma empresa que eu não conheço ou com um corretor que eu nem sei quem é. E se esse cara for, sei lá o quê? Um percentual mais barato, porém com grandes riscos. Com grande risco, entendeu? Então, canais de aquisição, site a gente tem muito forte. A gente também se posiciona nos portais de imóvel. Rede social, dentro da minha métrica lá na House, é em torno de 80%. É o nosso principal canal de aquisição, até porque é onde está a atenção das pessoas. De novo, as pessoas estão nas redes. O foco da gente é onde a atenção das pessoas ela vai estar. Ah, João, mas se acabar o Instagram, não tem problema. Qual vai ser a próxima plataforma? Vai se criar outro, com sempre certeza. tem. Sabe? Ah, não, mas não importa. Eu quero estar, de novo lá no Infonet, eu quero estar onde a atenção das pessoas está no caso, entendeu? Então, os nossos canais são esses. A gente utiliza muito o WhatsApp, óbvio que sim. A gente utiliza canais de offline também, que a gente não é contra, apesar de que no começo da House a gente não utilizava tanto, mas a gente também utiliza canais off. A gente gosta de utilizar um canal off, mas que seja de forma estratégica. Por exemplo, sei lá, a gente vai escolher algum tipo de nicho que seja em um determinado perfil de público que consome em tal restaurante. Faz sentido, sabe? A gente tem parcerias, a gente tem conhecimentos de pessoas que são gerentes de lojas de carros que o ticket médio daquele carro ali é X valor e faz sentido. Beleza, a gente vai trabalhar em cima disso. Eu acho que aonde a atenção, de novo, do cliente estiver, a gente vai estar. É sobre isso. Interessante demais. Aí, só complementando, porque a gente já está, né, no tempo aqui, quando o assunto é bom, parece que o tempo passa no instante. Passa rápido demais. Então, sobre blockchain e o metaverso, né? O que é que você tem a acrescentar? A gente sabe que são palavras muito técnicas. Pessoas que não sabem nem o que é blockchain, né? Primeiro, eu peço que você conceitue um pouco. Explique o que é que isso pode impactar também para os corretores, para o nosso mercado imobiliário, porque todas essas tecnologias estão envolvidas hoje, né? A questão do Bitcoin, né? Que tem a ver com esses blockchains, o metaverso que esteve muito forte, até aquela questão que a gente conversou em off, né? Sobre as empresas que estão demitindo, né? Se você puder fazer essa contextualização. Tá. Veja, em relação ao blockchain, o que é que a gente precisa entender? É basicamente o seguinte, não precisa entender o termo conceitual da parada, mas o que é que a gente precisa entender? Ele é um mecanismo descentralizado. Ele vem muito da questão do mercado financeiro na época, há alguns anos atrás, que foi utilizado para descentralizar o foco principal que era o Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda muito conhecida, mas para a gente poder entender o que é o blockchain, mais ou menos entenda como se fosse uma espécie de livro caixa contábil, que ele está ali exposto para todo mundo poder visualizar as negociações que são feitas. João, como assim? Exemplo, você vai me vender, sei lá, vamos pegar o exemplo do Bitcoin que é mais fácil de entender. Você tem uma criptomoeda e você tem lá dentro de uma plataforma de negociação, seja ela um home broker ou algo do tipo. E você compra e vende isso. A descentralização da compra e venda dessa moeda, ela é utilizada dentro do blockchain para você, de fato, agora entender que não existe um órgão centralizador daquilo ali. Não existe um banco central da parada. Então, eles precisavam criar uma espécie de mecanismo que fosse aberto na internet e que fosse registrado aquilo ali. A compra e a venda. Então, se vocês pararem para pensar, o termo blockchain é justamente isso. É uma corrente, tá? De blocos. E aí você vai vendo as negociações acontecendo ali, de fato, online. Beleza? Só que de forma descentralizada. Beleza. Tá, João, isso tudo aí que você falou, o que é que tem a ver, agora no nosso caso, no mercado imobiliário? Imagine que hoje já existe negociações de compra e venda de imóvel feito por criptomoeda.
Estados Unidos, Miami, muitos imóveis são vendidos através de Bitcoin. Você pode pagar um imóvel através de Bitcoin. E onde é que vai ser registrado isso? A negociação ela é registrada dentro do blockchain. Tá? E existe também uma outra parada já dentro do Brasil, que os cartórios hoje estão utilizando dessa tecnologia para justamente descentralizar os registros públicos. Não vou entrar muito a fundo, mas a gente pode pesquisar depois e aí a gente pode até... Com certeza vamos remarcar outras pode falar e sobre outras isso, aí. escolher um outro dia sobre Outros determinado assunto, episódios. mas basicamente os cartórios eles estão descentralizando os registros de imóveis através desse mecanismo de blockchain, entendeu? Então é um universo gigantesco que existem, eu sigo muito o professor Hélio Couto e ele explica sobre isso, infinitas possibilidades, pô, de negócio e de modelo. Não é só no mercado imobiliário, não é só nas criptomoedas, no mercado financeiro, é em tudo. Isso está tomando conta de tudo isso. É um assunto muito interessante. Óbvio que depende muito não vou dizer de nível de consciência, mas da necessidade de utilização. Às vezes a gente tem muita ferramenta na nossa mão, mas a gente precisa entender para que de fato eu vou utilizar ela. Será que meu cliente está pronto para utilizar? Sabe, eu acho que a grande sacada elas estão aqui, existem tecnologia, blockchain, o que for, mas beleza, em que momento eu posso aplicar isso para o meu negócio e eu vou conseguir performar e eu vou trazer uma experiência para o meu cliente? Eu acho que essa é a grande sacada. Porque ferramentas elas vão existir de montão, velho. De tudo que você imaginar já existe. Já existe ChatGPT. Hoje se um corretor quiser montar, vou dar um spoiler, mas se você quiser também depois falar sobre ChatGPT, eu gosto muito. O corretor, ele hoje pode e tem a possibilidade de, ao invés de procurar no Google, o que é que eu falo para o meu cliente? Ele pode chegar a falar, lá no ChatGPT, monte para mim um script de vendas sobre um apartamento de 3 quartos com 104 metros quadrados no bairro tal, da cidade tal. Ele vai construir essa copy. É isso mesmo. Para você e você vai apresentar para o seu cliente. É mais ou menos sobre isso. Óbvio que tem muita coisa. E aí, depois se você muita quiser, ferramenta tecnológica. a gente pode conversar sobre isso. Se puder também, assim, passar o nome de algumas, né? Pelo menos 1 ou 2 ou 3 ferramentas que vai ajudar os nossos corretores e até os nossos clientes, né? A entender essa questão da evolução. E a questão do metaverso também, que a gente estava conversando, né? Que existe, até o próprio Facebook mudou o nome para Meta, né? Justamente por conta que não é nova, a gente sabe que o metaverso não é novo, né? Essa tecnologia já vem de algum tempo, né? Foi muito comentada, mas aí com os problemas financeiros de alguns países, né? Então, o problema econômico, a gente vê que algumas coisas estão acontecendo. Se você puder passar essa contextualização, a gente... Não, beleza, veja. Em relação ao metaverso, eu vejo muito que foi uma vontade, uma necessidade que Mark Zuckerberg quis fazer, muito mais... Assim, óbvio que é interessante, a ferramenta ela é muito interessante, a ideia ela é muito interessante, e ela, acredito que, para os próximos anos, ela vai ser utilizada com muito mais... força e a galera vai aderir muito mais. O metaverso, eu acredito muito nessa questão de, por exemplo, já existiu valores absurdos de compra e venda de um lote, de um terreno no metaverso. Então, peraí, se isso existe, se tem condições e o negócio pode acontecer, vamos focar mais nisso. Só que o que aconteceu, e aí se a gente parar para pensar, nos últimos meses, eu acredito que nos últimos 6, 7 meses, a economia americana ela vem passando por na verdade, desde a pandemia. Teve a pandemia, teve a questão da guerra, da Ucrânia e da Rússia, que envolveu... Aí a gente já vai para problemas geopolíticos, macro, né? Mas enfim, o que é que aconteceu? Esse tipo de ferramenta, ou de plataforma, ou de tecnologia, eles precisam de investimentos gigantescos, né? E aí, se a gente parar para pensar, o que foi que aconteceu? Com todo esse contexto geopolítico, contexto da pandemia, o próprio país, o próprio Estados Unidos, ele vem sofrendo com a questão da taxa de juros dele mesmo, praticando na economia dele, da inflação que vem assolando de uma forma absurda. E isso impacta também as empresas de tecnologia, acima de tudo impacta. Porque o que acontece? O combustível das empresas de tecnologia são os investimentos que a galera... o que é que eles fazem? Eles abrem capital na Bolsa Americana, para que
pessoas que acreditem nessa ideia, porque aquilo tudo é uma ideia, não tem nada palpável. As pessoas acreditem naquela ideia, vão lá e façam seus aportes. Só que na medida que acontece, o que está acontecendo, o que vem acontecendo com a economia americana, por que eu, investidor, ao invés de aplicar o meu capital em uma taxa de juros que pode me render algo melhor de um país sólido e seguro como é os Estados Unidos, eu vou investir em ações de uma empresa que eu nem sei se aquilo vai dar certo? Então isso impactou as empresas de tecnologia. Quando você para pensar, por que hoje muitas reportagens aparecem aí, LinkedIn, Facebook demitiu não sei quantos mil funcionários, é porque a torneira fechou, pô. E a torneira fechando, não é que a ideia acabou, é porque eles não têm mais recurso e combustível para queimar, financeiramente estou falando, para que essas ideias elas venham cada vez mais com mais força. Então, não é que eu não acredito, eu acho que devido ao contexto que está acontecendo econômico no país, dos Estados Unidos no caso, que é onde essas empresas, a maioria delas estão alocadas, vai segurar um pouco a onda em relação ao metaverso que você falou, Nisa, mas é uma parada que já existe. Então a gente tem que estar ligado no que está acontecendo e surfar a onda também. Se aparecer alguma oportunidade, trazendo para o nosso... De novo, eu gosto muito de fazer esse gancho, mercado imobiliário e o que está acontecendo como hype no mundo. Você perceber que existe uma oportunidade, surfe na onda. Mas em relação a isso, eu acho que vão segurar um pouco mais. Óbvio que pode acontecer, como aconteceu com o ChatGPT. O próprio Google já está lançando uma plataforma que vai disputar com o ChatGPT. Daqui a pouco vão existir duas plataformas que fazem a mesma coisa. A gente nos últimos, 30 dias só se fala no ChatGPT. E o Google percebendo isso aí, eu tô perdendo espaço. Calma aí, como é isso? Eu sou o principal buscador do mundo e tal, eu vou perder esse espaço, parceiro? Não rola. Aí ele já começou, isso e outra. Isso ele já vem criando há muito tempo. Ele só estava esperando uma oportunidade. Ele viu que alguém lançou antes, ele vai lá e lança. Não é porque você lançou em um segundo momento que você não vai ganhar mercado. Se fosse por isso, a Apple não lançaria tanto. Porque se você perceber, às vezes marcas como Samsung e outras marcas lançam uma parada, o que a Apple faz? Epa, eu vou fazer melhor e de um jeito mais sexy, mais bonito e vou lançar também. Mas é isso que eles fazem, né? Sempre é modelagem. Sempre é modelagem. Eles não lançam uma parada, meu Deus, a Apple lançou... Óbvio que o lançamento do iPhone foi um marco, tudo bem. Mas, velho, se a gente parar pra pensar, o que foi que ele pegou? Ele pegou uma coisa que ligava com uma coisa que escutava e transformou em um aparelho. Simples assim. Ele não criou nada do zero, ele modelou. Acho que a grande questão, se a gente parar assim, uma palavra aí, modele, Não invente nada do zero. Não perca tempo não, modelem. Entendeu? É isso. E como palavra final, por que comprar? Já que a gente está falando de tantas coisas tecnológicas, experiência tecnológica, mas por que comprar? Já que mercado imobiliário é imóvel, né, em si, a nossa essência é a venda, é a habitação. Por que comprar um imóvel? Porque o jovem precisa comprar um imóvel? Por que os casais? Por que comprar um imóvel? Veja, essa pergunta, ela é bem, na minha concepção, ela é bem profunda, né? Eu poderia dizer que não, porque depende muito da necessidade de cada um. Mas eu acho que vai muito mais além, sabe? Eu acho que quando a gente toma... Óbvio que, por nossa essência do ser humano, a gente é consumista no sentido da palavra mesmo, de querer consumir tudo. Se eu ver um celular novo, eu vou querer comprar. Se eu ver um carro, eu vou querer comprar. E no caso do imóvel, eu acho que vai um pouco mais além. Eu não sei se é porque eu sou corretor e eu sou apaixonado pela profissão, eu vejo que quando a gente percebe que é sobre a necessidade e o anseio e o desejo de uma pessoa, a gente vai com muito mais vontade, sabe, na parada. Eu acho que vai muito mais além, não é só o fato do comprar. Eu acho que quando você tem uma pessoa que está sentada na sua frente e você apresenta um determinado imóvel e essa pessoa ela entende sobre aquilo ali, que é uma oportunidade para ela dar um próximo passo importante na vida dela, faz o sentido mais forte da compra do imóvel. Óbvio que tem a questão do investimento, tem a questão não, agora eu vou comprar esse imóvel aqui nesse bairro porque ele tende a valorizar, não, porque agora vai aparecer um plano novo do governo e tal, e vai me dar um subsídio de não sei o quê, mas eu acho que vai muito mais além. Eu acho que na cabeça da pessoa, o passo, porque veja, é o produto mais caro da prateleira. O imóvel é o produto mais caro da prateleira. Existe, eu costumo muito falar assim, existe dois momentos na nossa vida, né? Existe um momento antes de você comprar o seu imóvel, e existe um momento depois que você compra o seu imóvel. Depois que você compra, você tem outro sentimento da parada. Então, quando você perguntou e quando você falou a palavra comprar,
ela é muito subjetiva para o que eu acho que é comprar. Mas se a gente for um pouco mais filosóficos nessa parada, se for essa questão, já tô viajando um pouco, mas é porque minha cabeça... Pode viajar. Mas eu acho que vai muito mais além, sabe? Do que é o comprar. Eu acho que é mais uma parada de conquistar. O imóvel vai muito nessa linha. Óbvio que tem gente que utiliza o imóvel como moeda, tá tudo bem. O cara é investidor e tal. Mas eu acho que pro nosso mercado, pra nossa realidade, a gente consegue escalar as pessoas que de fato vão realizar aquela vontade, aquela necessidade, aquela dor que ela está sentindo, e aí ela acaba comprando de fato um imóvel, porque que ela, sei lá, ela quer sair da casa da mãe, ela quer um imóvel maior, ela viu uma oportunidade de negócio, quer sair uma realização pessoal, uma conquista, uma realização. Eu acho que é sobre isso. Muito bom, muito bom. Vou dar um breakzinho agora só para falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que têm ajudado, né, esse canal a crescer, a Fontes Correspondente Bancário, na figura de Adriana e Micael, né, que são correspondentes aí consolidados do nosso estado, premiados. Alfama Cursos Técnicos, na figura de Zaqueu Jesus, né, que também tem apoiado bastante esse canal, esse podcast, o NewsAcast. A House Imobiliária Digital, hoje com o João Paulo aqui, né, nós somos muito gratas pela presença de vocês, pelo apoio de vocês também, por essa partilha maravilhosa de ideias, de conhecimento. Hoje, assim, foi riquíssimo, né? Eu sou muito leiga em muita coisa aqui, mas essa gama de conhecimento, não é, Lanúzia? Isso. Muito maravilhosa mesmo. João Paulo, eu não falei muito que você fala de dons e habilidades aí dos sócios, né? Então, quando se fala, Nilza, vai entrar aí marketing digital, tecnologia, metaverso, entre outros, ó, você sabe que minha pegada é outra. Eu vou só aprender aqui com a galera e escutar, porque a questão das habilidades. Eu tento compreender um pouco, porque eu tenho que estar dentro desse universo. Sim. Mas eu digo para você, viu? Talvez eu tenha que mudar esse conceito. Eu vou sair daqui já querendo ir pro marketing e começar a entender o que é tecnologia avançada. Porque são muitos conceitos, né? Hoje, assim, o marketing tomou conta realmente. Sim. O marketing hoje é importantíssimo em qualquer área, principalmente no nosso mercado. E eu acredito que o marketing, na verdade, assim, ele antigamente era o patinho feio da história, né? Verdade. A gente, na verdade, quando a gente estuda, na época da faculdade, a gente ouvia muito que o marketing nunca era utilizado como recurso de investimento, e sim como custo da empresa. E a partir do momento que hoje a gente entende que ele é um setor estratégico da parada, acabou, velho, entende? Então, tipo assim, a empresa que não tiver uma estratégia bem montada de marketing, a empresa que não tiver bem posicionada, e uma empresa que não tiver onde os clientes estão, ela não se sustenta, ela não existe, pô. É sobre isso, eu acho, entendeu? Eu queria agradecer a oportunidade de vocês duas. Eu acredito muito no projeto de vocês e eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram. Até eu fiquei assim meio, velho, ser entrevistado, eu não sei nem o que é que eu vou falar. Mas, sendo bem sincero, eu acho que tem tudo para dar certo o projeto de vocês duas. Contem comigo, contem com a House para o que vocês precisarem. Eu acho que ideias disruptivas, a gente precisa de apoio de pessoas que têm um pensamento disruptivo sobre qualquer coisa também. Então vocês têm o meu apoio, vocês podem contar comigo com o que vocês precisarem, beleza? Nós agradecemos e pedimos suas últimas palavras, né? Você considera aquilo que vier na sua cabeça, que você quer deixar aquela palavra final para as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, né? E que eu sei que esse episódio vai ser, assim, bastante premiado, pode ter certeza. Pô, que bom. Eu fico feliz porque, assim, por muito tempo, eu fui uma pessoa, de novo, eu acho que até já falei pra vocês, eu fui uma pessoa muito introspectiva, eu tinha muito medo de falar o que eu achava sobre as coisas, sabe? E até uma forma mesmo de desabafo. Na própria House, no começo, eu fiquei me perguntando, pô, velho, o que é que eu vou contribuir com as pessoas que vão acreditar no nosso projeto? E aí, à medida que o tempo foi passando, a gente vai ficando um pouco mais maduro, vai entendendo um pouco mais sobre as coisas. E hoje eu entendo que o meu propósito é justamente esse. Uma vez uma mentora da gente perguntou, João, qual é o seu propósito dentro da House? Hoje eu consigo entender que o meu propósito dentro da House é poder compartilhar o máximo de conhecimento com as pessoas que acreditam no meu projeto. Então, se eu puder contribuir e encurtar o tempo, seja de conhecimento, por mais que eu não sei, eu vou buscar. E se eu souber, eu acho que a minha mentalidade hoje ela está muito mais voltada para o sentimento de abundância, de poder compartilhar algo com as pessoas que acreditam em mim, do que outra coisa qualquer. Não estou falando sobre grana, não estou falando sobre dinheiro. Sobre vendas, né? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre propósito e acreditar. Eu sou um cara que eu honro as pessoas que acreditam em mim, sabe? Eu estou aqui com vocês hoje porque, de fato, eu acredito em vocês. Eu acho que quando a gente tem uma parada que queima no nosso coração e a gente acredita,
não dê tanto ouvido para os outros que não estão ou não chegaram onde vocês querem chegar. Então eu acho que eu levo isso para minha vida, eu falo isso para os meus filhos, eu converso isso com minha esposa, que se a gente parar para pensar e se for escutar tanta coisa que às vezes as pessoas não acreditam na gente, parceiro, a gente não consegue realizar nem 1%, nem 10% do sonho que a gente tem. E olha que eu tenho muitos sonhos ainda, eu tenho muitos objetivos na minha vida, eu sei que a gente ainda... É como eu falo lá na House, a gente só tá começando, isso tudo é só o começo, pô. A gente acabou de começar a brincadeira. A gente pode ter no mercado, eu não acredito em concorrência, mas eu sei que pode ter pessoas que nada, esses caras aí, esse cara só tá conversando, é só balela. Mas eu não tô preocupado com eles, pô. Eu tô preocupado com as pessoas que acreditam em mim. As pessoas que você vão alcançar. E eu tô preocupado acima de tudo com que tipo de experiência eu quero levar pro meu cliente. Se eu conseguir alcançar esse objetivo, seja com tecnologia, seja com qualquer coisa do tipo, eu vou conseguir chegar no final do dia, olhar para João Pedro, para Malu e para Aninha e ter orgulho. E o que eu mais quero, na verdade, assim, falando para vocês, você me pediu uma palavra, mas eu tô não, pode falar, abrindo meu coração. Eu quero que chegar de uma certa idade lá na frente e João Pedro tá passando na rua e alguém parar ele, seja pelo sobrenome dele ou seja por eu estar do lado dele e falar, velho, seu pai é pica, velho. Seu pai é diferente. Pode ter orgulho do seu pai porque ele é diferente. Então esse é o meu objetivo de vida. Eu acho que quando eu entendi a questão da paternidade, que demorou um pouquinho para me entender, até porque quando a Aninha teve João Pedro a gente era muito jovem. Então não entendi muito o que é ser pai. E hoje eu consigo às vezes entender que eu sou reflexo e eu vejo muito que as atitudes que ele tem é coisas que ele me copia, velho. Em casa eu gosto muito de estudar, sabe? Eu fico na mesa com o computador. João Pedro, quando eu tinha 2 anos, a Aninha deu um computador de brinquedo pra ele. E ele começou a fazer e replicar a mesma coisa que eu fazia. Então é sobre isso. É sobre você ter o ser espelho de alguém e você honrar essa pessoa que tá do seu lado. Deixar seu legado. Então é isso. Parabéns de novo pelo projeto de vocês e contem comigo com o que vocês precisarem aí. Valeu. Nós agradecemos. Gratidão. Massa, obrigado. Véio. Parabéns.